Capítulo 691, Partindo. Nada neste mundo poderia escapar da vida ou da morte. Sun Tai olhou para o pai e o filho à sua frente e revelou um sorriso. Nesse momento, ele parecia em paz enquanto queimava o resto de sua vida. Depois de ouvir a promessa de Wang Lin, Sun Tai lançou a Wang Lin um olhar profundo. Ele enraizou profundamente o olhar da pessoa com quem teve uma rivalidade. Seus olhos turvaram e de repente ele sentiu como se tivesse voltado a várias centenas de anos atrás, de volta ao reino celestial da chuva. Várias cenas passaram por seus olhos antes de finalmente pararem no rosto calmo, mas um pouco mais velho diante dele. A distância entre a vida e a morte era, na verdade, tão curta. Sun Tai sorriu e fechou os olhos. Nesse momento, a aura mortal em seu corpo atingiu seu pico e desapareceu completamente no instante seguinte. Vovô Sun. Wang Ping derramou lágrimas ao olhar para o rosto sereno de Sun Tai e começar a chorar. Wang Lin suspirou e esfregou a cabeça de Wang Ping. Seus olhos estavam calmos. Ele tinha visto através da vida e da morte, visto através da reencarnação. Essas coisas eram como fumaça para ele, ele os tinha visto, mas eles não permaneceriam em seu coração. A tumba de Sun Tai ficava nos fundos da Vila da Lua Caída. Todos os que morreram na aldeia seriam enterrados lá. Wang Ping esculpiu a tumba e escreveu nela a tumba de Sun Tai inscrita por seu neto Wang Ping. Quando Wang Ping tinha 12 anos, Sun Tai adotou Wang Ping como seu neto. Wang Lin não o impediu. Afinal de contas, Sun Tai era mais velho que Wang Lin e o suficiente para ser avô de Wang Ping. Quanto ao relacionamento entre ele e Sun Tai, eles eram iguais. Sun Tai até tinha um respeito profundo por Wang Lin, assim como Wang Ping se sentia. A tumba de Sun Tai não tinha corpo. Este corpo já havia se tornado um pote de cinzas dentro da sacola de Wang Lin. Essa foi a promessa de Wang Lin a Sun Tai. Wang Ping, de 16 anos, era ainda mais bonito. Em comparação a ele, Wang Lin parecia ainda mais velho. A passagem do tempo tirou a aparência de Wang Lin e junto com isso foi o interesse das mulheres da aldeia em casar para ele. No entanto, à medida que Wang Ping crescia, esse interesse foi colocado nele. No entanto, Wang Ping era bastante parecido com seu pai. Embora fosse bonito, ele sempre agiu extremamente calmo. Normalmente, ele não falava muito, mas havia um toque de sabedoria em seus olhos. Um ano depois da morte de Sun Tai, Wang Lin estava no pátio, segurando um bloco de madeira e entalhando cuidadosamente. Wang Ping estava sentado ao lado, olhando calmamente para o pai. O rosto de seu pai tinha ainda mais rugas e tornou-se ainda mais antigo. Wang Lin não ergueu a cabeça e disse calmamente: a escultura exige que a pessoa coloque o coração em cada golpe. Cada golpe deve ficar gravado na memória. Só então alguém pode ser considerado um artesão. Wang Ping acenou com a cabeça. Ele também pegou um pedaço de madeira e começou a entalhar cuidadosamente. Sob o pôr do sol, as sombras do pai e do filho foram puxadas extremamente longas. Não havia muita diferença em seus movimentos, e até mesmo seus comportamentos eram muito semelhantes. À medida que o sol se punha, as figuras gradualmente se desfizeram, mas a sugestão de charme parecia permanecer eterna. Depois que o sol finalmente se pôs e a escuridão cobriu a terra, Wang Lin acendeu a lâmpada no pátio e perguntou calmamente: você acabou de pensar? Wang Ping largou a estátua semi-acabada e começou a ponderar em silêncio. Wang Lin não incentivou, mas sentou-se ao lado e pegou a estátua de Wang Ping para examiná-la. Essa estátua era um pouco áspera, mas foi capaz de capturar 30% do encanto. A estátua era de Sun Tai. Ele tinha uma expressão arrogante enquanto olhava para o céu. Suas mãos estavam formando um celo e uma aura estranha se formou em seu corpo. Havia nuvens sob seus pés, fazendo parecer uma figura lendária. Wang Ping abaixou a cabeça e sussurrou: pai, por que você não me deixa estudar os feitiços imortais que o vovô Sun deixou para trás? Wang Lin deixou escapar um suspiro. No final das contas, Sun Tai ainda não respeitou sua decisão sobre o assunto. Ele usou o fato de ter aceitado Wang Ping como seu neto adotivo para transmitir técnicas de cultivo a ele secretamente. Nada disso foi escondido de Wang Lin. Se não fosse por Sun Tai tentar transmitir seu método de cultivo a Wang Ping, ele não teria morrido 4 anos antes do esperado. Como pai, Wang Lin não era pai para agir sem consultar outras pessoas. Ele olhou para Wang Ping. Esta criança herdou a aparência de sua mãe, mas durante esses 16 anos, ele aprendeu a ser calmo. Quando os olhos de Wang Ping brilharam de sabedoria, Wang Lin sentiu como
se estivesse vendo outra versão de si mesmo. Wang Lin retirou seu olhar e disse suavemente, porque a vida de um cultivador não combina com você. Wang Ping revelou um leve sorriso ao olhar para o pai e dizer, pai, nunca cultivei esses métodos de cultivo que o vovô Sun me deu, nem mesmo uma vez. Wang Lin acenou com a cabeça. Ele naturalmente sabia de tudo isso. Embora Sun Tai tenha passado adiante seus métodos de cultivo, no final, Wang Ping nunca os cultivou. Wang Ping ergueu a cabeça e perguntou, pai, você também é imortal, certo? Os olhos de Wang Lin revelaram vicissitude e ele disse lentamente, não é um imortal, apenas um cultivador. Wang Ping ponderou silenciosamente por um momento e perguntou, pai, você quer que eu leve uma vida normal e não siga seus passos para me tornar um cultivador? A lua gradualmente subiu no céu. Quando o luar caiu sobre a terra, havia um toque de frieza em sua luz suave. A brisa suave fazia a lâmpada balançar para frente e para trás. O fogo dentro da lâmpada começou a piscar e se misturar com o luar que envolvia o pátio. Wang Lin largou a estátua de Wang Ping. Ele olhou para o céu e sua voz estava errática. Sim. Se Pinger não quiser. Wang Ping ergueu a cabeça e olhou para o pai. Esta foi a primeira vez em 16 anos que ele falou assim com seu pai. O olhar de Wang Lin pousou em Wang Ping. Ele não falou, mas olhou calmamente para Wang Ping. O tempo passou lentamente. Wang Ping abaixou gradualmente a cabeça como se tivesse medo de olhar nos olhos de Wang Lin. A vida do cultivador não é adequada para você. Não mencione isso de novo. A voz de Wang Lin era muito suave, mas firme. No entanto, escondido em seus olhos, onde Wang Ping não podia ver, havia um traço de tristeza. Essa tristeza foi muito forte. Wang Ping disse amargamente, sim, padre, não vou cultivar. Wang Lin não falou enquanto se virava e entrava na sala. No momento em que ele entrou na sala, sua voz veio. Pinger, coma seu remédio. Wang Ping silenciosamente ponderou. Depois de um longo tempo, ele soltou um suspiro, levantou-se e entrou na sala. Suas costas pareciam desanimadas. Seu pai não revelou sua majestade, mas no coração de Wang Ping era imensamente imparcial e ele era impotente para resistir. Ele só podia seguir a vontade do pai e levar uma vida normal. Além do cultivo, posso dar-lhe tudo mais no mundo. Depois que Wang Ping bebeu seu remédio e deitou-se, a voz de Wang Lin foi se dissipando lentamente. Wang Ping fechou os olhos e não falou. Na escuridão, Wang Lin sentou-se sozinho no pátio, olhando para a escuridão à sua frente. Tristeza passou por seus olhos mais uma vez. A passagem do tempo foi como o luar na escuridão. Você não pode ver quando vai chegar, e quando você vir, o luar já pousou no chão. Em um piscar de olhos, fazia 3 anos desde que Sun Tai morreu. Neste ano, Wang Ping tinha 19 anos. Ele havia se tornado completamente um jovem bonito. Embora ainda houvesse um toque de imaturidade em seu rosto, a menos que alguém olhasse de perto, era muito difícil ver. Sua aparência tornou-se cada vez mais parecida com a de Liu Mei. Em contraste, Wang Lin ficou ainda mais velho. 19 anos deixaram marcas profundas em seu rosto. No 19º ano após a chegada de Wang Lin à Vila da Lua Caída, ele fez as malas e saiu com Wang Ping. Quando eles partiram, todos os amigos de infância de Wang Ping vieram para mandá-los embora. A maioria delas eram meninas, e seus olhares para Wang Ping estavam cheios de ressentimento. Os olhos da segunda filha da família Zhou eram especialmente ressentidos. No entanto, Wang Ping era completamente diferente a tudo isso. Ele herdou sua aparência de Liu Mei, mas herdou sua personalidade de Wang Lin. Ele não se importava muito com as mulheres. Durante esses 19 anos, as pessoas da aldeia deram à luz e morreram. Uma geração estava envelhecendo enquanto uma nova geração crescia. Em comparação com quando Wang Lin chegou, aqui há 19 anos, 3 ou 4 em cada 10 pessoas já haviam falecido. O homem corpulento da família Zhou ainda era forte, mas obviamente não era mais jovem. Ele ficou ao lado de Wang Lin e disse tristemente, irmão Wang, em um piscar de olhos, quase 20 anos se passaram. Ainda me lembro de você chegar à aldeia com Pinger, mas agora você vai embora. Wang Lin sorriu fracamente e disse suavemente, irmão Zhou, tenho incomodado você todos esses anos. No entanto, agora que a criança cresceu, preciso levá-la para conhecer o mundo. O homem corpulento da família Zhou suspirou quando seu olhar pousou em Wang Ping, que estava cercado pelas garotas da aldeia, e sorriu ironicamente.
Parece que a segunda filha da minha família não terá sorte. Wang ele balançou a cabeça e sorriu. Deve ser o meu filho que não tem sorte. Não muito longe, a expressão de Wang Ping era normal e ele disse suavemente, todos vocês, se cuidem. Com isso, ele voltou para Wang Lin. No entanto, uma das garotas saiu correndo com o rosto vermelho e gritou, Wang Ping, você vai voltar no futuro. Wang Ping parou. Sem se virar, ele disse suavemente, eu provavelmente não vou. Os olhos da garota ficaram vermelhos e duas torrentes de lágrimas caíram por seu rosto. Ela parecia ter ouvido seu próprio coração quebrar. Te odeio. Wang Ping. A menina começou a chorar e saiu correndo. Wang Ping franziu a testa ao chegar ao lado do pai e permaneceu em silêncio. O homem corpulento da família azul soltou um suspiro. Ele juntou as mãos para Wang Lin e o ajudou. Irmão Wang, tome, cuidado. Wang Lin tinha uma opinião muito boa sobre esse homem franco e riu. Cuidar. Depois disso, ele se virou e foi embora. Wang Ping seguiu alguns passos atrás antes de hesitar. Ele olhou de volta para a garota que estava fugindo e chorando. Então ele soltou um suspiro e saiu com Wang Lin. Wang Ping alcançou seu pai e franziu a testa. Pai, por que aquelas garotas são tão problemáticas, especialmente aquele Zhuotong? Wang Lin riu enquanto olhava para Wang Ping. Tendo herdado a aparência de Liu Mei, havia algo demoníaco na beleza de Wang Ping. Wang Lin disse, com um sorriso que não era um sorriso, você não gosta da garota da família Zhou? Wang Ping suspirou. Eu não gosto dela. É que, quando ela estava chorando, eu senti um pouco de relutância no meu coração. Copyright novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 692, Evolução. Capítulo 692, Evolução. Embora a água cobrisse a maior parte do planeta Han, ainda havia muitas montanhas e terras. Embora a catástrofe anos atrás tenha tornado a energia espiritual do planeta muito mais fraca, ela ainda era um pouco melhor do que o planeta Suzaku. As figuras de um pai e um filho sempre são vistas entre as famosas montanhas do planeta Han. Eles estavam escalando montanhas e parando no topo do mundo. Eles estavam observando as mudanças da Terra e as nuvens sobrepostas. A Terra encolheu muito. Era como se eles pudessem ver o fim apenas com um olhar. Quando chegaram ao pico, o vento assobiava em seus ouvidos. Wang Ping estava no pico, olhando para a palavra. Era como se sua alma tivesse evoluído. À medida que subiam montanha após montanha, seu corpo fraco gradualmente ganhava força. A seus olhos, tudo sobre seu pai era ótimo, fossem os 19 anos de paz ou o desafio atual contra o mundo. Depois de cruzar pico após pico, a mente de Wang Ping se expandiu enormemente. Era como se ele tivesse esquecido tudo que vagava pelo mundo. Embora a única pessoa que o acompanhava fosse seu pai, as montanhas, a água, o céu e esta terra pareciam sentir sua presença e o seguiram. Não havia qualquer sensação de solidão, apenas uma liberdade de espírito. Não importa o quão perigoso o monstro fosse, ele não poderia parar esta dupla de pai e filho. Não importa o quão grande seja a montanha, todos eles caíram sob seus pés. Embora o corpo de Wang Ping fosse mortal, seu coração foi moldado, repetidamente até atingir um novo patamar. Experimentar a vida através das montanhas, acalmar a mente ao cruzá-las e sentir a força ao cruzar cada montanha. No entanto, ele nunca deve parar ou ceder a esse poder, então ele continuou a escalar cada montanha que enfrentou. Ele usou o corpo de um mortal para herdar os ideais desafiadores do céu de Wang Lin. Wang Lin não transmitiu a Wang Ping nenhum método de cultivo, mas usou seu próprio método para ajudar a refinar a mente de Wang Ping. Sedento. Beba um pouco de água mineral. Com fome. Coma algumas frutas e enquanto animais. Cansado. Descanse no chão. Sonolento. Deite-se na terra e o céu será o seu cobertor. 3 anos passaram rapidamente. Durante esses 3 anos, o respeito de Wang Ping por seu pai ficou ainda mais forte. Aos seus olhos, seu pai era a pessoa mais incrível do mundo. Depois de conquistar as montanhas, os rios foram os próximos. A sombra dessa dupla de pai e filho apareceria nos rios em todos os lugares. Eles olharam para os rios majestosos e ouviram os rugidos quase desafiadores da água. Um barco solitário prendeu o olhar e a mente de Wang Ping em evolução gradual. Ao cruzar o rio, continuou a avançar e a desafiar as ondas furiosas. Wang Lin e Wang Ping deixaram suas sombras por todo lado neste grande rio que circundava a maior parte do planeta Han. Mais risadas vieram da boca de Wang Ping,
E acompanhando essa risada estava a gargalhada calorosa de Wang Lin. Esse tipo de risada era muito raro em Wang Lin. Sua risada parecia contagiosa e deixou Wang Ping ainda mais feliz. Era como se enquanto o pai estivesse ao seu lado, tudo ficaria bem. Pai, vou passar a vida te acompanhando. Mesmo na morte, se houver reencarnação, mesmo que não sejamos mais pai e filho, nunca vou te esquecer. No rio, a voz de Wang Ping era muito determinada. Este barco solitário desceu o rio por mais da metade do planeta Haiyan e rumou em direção ao oceano. A viagem em terra havia acabado, mas a viagem sobre o mar havia acabado de começar. Enquanto o navio navegava pela brisa oceânica, o mundo de Wang Ping se expandia indefinidamente. Ilhas e ondas passaram uma a uma. Ele viu um raio celestial cair na superfície da água. Ele viu uma enorme baleia do tamanho de uma aldeia. Ele até viu uma miragem. A vastidão do mar era muito maior do que a terra. Wang Ping sentiu que a vastidão do mar era como seu pai, parecia se estender para sempre. Depois de se integrar à imensidão do mar, a ferocidade da montanha e a extensão infinita do rio, ele sentiu o poder do mundo. Quando Wang Lin e Wang Ping retornaram à Terra 5 anos depois, Wang Ping havia renascido. Embora ele ainda fosse um mortal, sua alma acomodou o mundo. Quando eles voltaram, a última montanha que eles cruzaram foi a montanha Qilian, próxima à Vila da Lua Caída. A natureza infantil havia desaparecido completamente do rosto de Wang Ping, de 27 anos. Em vez disso, seus olhos estavam cheios de determinação. Durante esses 8 anos de viagem, a sugestão de natureza demoníaca gradualmente desapareceu e foi substituída por beleza absoluta. Este rosto afiado e bonito continha um sorriso tão brilhante quanto o sol e olhos ainda mais brilhantes. Olhando para Wang Ping, Wang Lin revelou um sorriso. Essa jornada era um método no qual Wang Lin vinha pensando há muito tempo para ajudar Wang Ping a expulsar completamente o ressentimento em seu corpo. A pílula de Liu Mei e o feitiço de Wang Lin só conseguiram eliminar a maioria do ressentimento, já que o ressentimento estava muito integrado à sua alma. Ao longo dos 20 anos de paz, o ressentimento diminuiu gradualmente e os 8 anos de evolução da alma permitiram que Wang Ping purificasse sua alma. Sem saber, Wang Ping gradualmente removeu o ressentimento de sua alma até que restasse apenas uma lasca. Essa prata era algo que nenhuma pílula ou feitiço poderia remover. Só poderia ser apagado durante o ciclo de reencarnação. Sob o pico de Qilian, Wang Lin olhou para a aldeia na montanha ao longe e perguntou, "Você não quer olhar?" Ao lado dele, Wang Ping balançou a cabeça e disse, "Não vou." Wang Lin não falou mais e deu um passo em direção ao pico da montanha. Wang Ping perseguiu seu pai e riu. "Pai, quando eu era criança, uma vez ouvi pessoas dizerem que o pico Qilian tem nuvens celestiais. Disseram que apenas chupar um gole me tornaria imune à doença por 10 anos. Sempre me perguntei quando meu pai me traria aqui." Wang Lin sorriu fracamente e olhou gentilmente para Wang Ping. Essa dupla de pai e filho gradualmente alcançou o pico desta montanha Taeli Qilian. Incontáveis nuvens flutuaram no pico, era como se pisassem nas nuvens. Wang Ping respirou fundo e olhou para o pai. Embora a montanha Qilian fosse enorme, não se comparava a este pai. Embora aquele, uma montanha, fosse alta, não se comparava a seu pai. A nuvem ao longe parecia escurecer, e havia rajadas de relâmpagos e trovões estrondosos vindo dela. Esse poder dos céus e da terra atraiu o olhar de Wang Ping. Não muito depois, o trovão ficou mais alto. Um vento úmido soprou seguido de chuva. Conforme a nuvem escura começou a se espalhar, a chuva começou a ficar mais pesada. Como fazia muito tempo que não chovia, a poeira da terra começou a flutuar no ar. No entanto, antes de voar alto demais, rapidamente se fundiu com a chuva que caía e voltou para a terra mais uma vez. O pó era exatamente como os cultivadores que desafiavam o céu, que desejaram alcançar os céus, mas foram derrubados pela chuva. Assim como os cultivadores, quantas partículas de poeira podem realmente ascender aos céus? O trovão e a chuva passaram. O pai e o filho no pico da montanha assistiam a tudo com calma. A chuva parecia cair em todos os lugares, mas nada caiu em seus corpos. Além do trovão estrondoso e da chuva barulhenta, não havia outro som. O trovão e a chuva vieram rápido e partiram com a mesma rapidez. Logo, a nuvem se dissipou e um arco-íris que parecia estar pendurado no céu, apareceu diante da dupla de pai e filho. O arco-íris era lindo e colorido. As 7 cores tão próximas pareciam conter uma sugestão do Déu do céu. No entanto,
Neste momento, esse silêncio foi perturbado por um som de assobio. À distância, uma espada voadora passou assobiando com um estrondo estrondoso, como se fosse quebrar o arco-íris ao passar por ele. Um homem de meia idade estava parado sob a luz da espada. Esta pessoa tinha o ar de um celestial enquanto se levantava sobre a espada voadora verde que emitia um brilho frio. Ao passar voando, ele imediatamente avistou Wang Lin e Wang Ping no topo do pico de Qilin e ficou surpreso. Para um mortal subir aqui não era normal, exigia grande determinação. Ele revelou um olhar de admiração, mas não parou. Ele voou sobre a montanha e se dirigiu para distância. Wang Ping olhou para o homem de meia idade até que ele desapareceu no horizonte. Era a primeira vez que Wang Ping parecia algo assim. Isso chocou muito seu coração, e ele não conseguiu se acalmar por muito tempo. Wang Ping murmurou, meu pai. Isso é um imortal? Wang Lin suspirou e disse lentamente, sim. Wang Ping ponderou por um longo tempo antes de levantar a cabeça. Ele então olhou para seu pai com seus olhos brilhantes e disse suavemente, pai, eu realmente não posso cultivar. O olhar de Wang Lin pousou no arco-íris que se dissipava gradualmente. No fundo de seus olhos, ele revelou uma pitada de tristeza. Ele não falou e apenas balançou a cabeça. Wang Ping não falou mais, mas olhou para onde o homem de meia idade havia desaparecido. Depois de deixar o pico Qilian, Wang Ping ficou completamente silencioso. Eles caminharam pela estrada principal para uma cidade antes de pegar uma carruagem em direção à cidade grande. Ao longo do caminho, Wang Ping não disse uma palavra. Além do cocheiro, havia apenas Wang Lin e Wang Ping. Wang Lin olhou para fora e, em seus olhos, a tristeza tornou-se ainda mais forte e havia um toque de amargura indescritível. A carruagem ficou completamente silenciosa por um longo tempo. Wang Ping abaixou a cabeça e sussurrou, pai, eu quero cultivar. Esta foi a segunda vez que ele disse que queria cultivar. A primeira vez foi há 10 anos, naquele ano. Ele tinha 17 anos. Wang Lin não desviou o olhar enquanto olhava para fora e calmamente disse, você não é adequado para o cultivo. Wang Ping olhei para a silhueta do pai e perguntei a contragosto, pai, por quê? Wang Lin virou a cabeça. Como há 10 anos, ele não falou, apenas olhou calmamente para Wang Ping. O som das rodas da carroça rolando sobre as coisas veio lentamente de fora e substituiu a passagem do tempo. Finalmente, Wang Ping abaixou a cabeça e sussurrou, eu entendo, padre. copyright-novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 693, King Yi. Capítulo 693, King Yi. Wang Lin retirou seu olhar, então Wang Ping não pôde ver a tristeza em seus olhos. Ninguém sabia o verdadeiro motivo pelo qual ele não deixou Wang Ping praticar o cultivo. Sun Tai não sabia, Wang Ping não sabia. Apenas o próprio Wang Lin sabia o verdadeiro motivo. Ele não foi capaz de contar a Wang Ping. Pelo bem de Wang Ping, ele não podia. Isso não tinha nada a ver com Liu Mei. Wang Ping não conseguiu ouvir o suspiro de Wang Lin. Wang Lin ponderou em silêncio enquanto olhava para a natureza selvagem do lado de fora. Dentro da carruagem, Wang Ping também era assim. O silêncio entre pai e filho ficou ainda mais forte. Depois de muito tempo, Wang Ping virou a cabeça e olhou para o pai. De lado, o rosto do pai parecia ter ainda mais rugas. Seu coração não aguentava mais e ele disse suavemente, pai, eu estava errado. Wang Lin se virou. Ele revelou um sorriso gentil, mas não falou. Vastwater City era a subcapital de um dos 3 grandes impérios do planeta Han, e só perdia para a capital em prosperidade. Também ficava perto do rio, então era uma cidade muito animada. A carruagem entrou na cidade e parou em uma estação. Wang Lin e Wang Ping desceram da carruagem e entraram nesta cidade movimentada. Wang Ping nunca tinha visto uma cidade tão grande e animada. Enquanto ele olhava ao redor, ele parecia esquecer toda a infelicidade de antes. Wang Lin entrou em um restaurante bastante luxuoso na parte leste da cidade. O garçom dentro do restaurante veio correndo com um sorriso e conduziu o pai e o filho até uma mesa, perto da janela. Não muito depois, vinho e comida foram trazidos. Pode ter sido porque a aparência de Wang Ping era muito bonita, mas depois que ele se sentou, ele imediatamente chamou a atenção de muitas mulheres no restaurante. Quanto a Wang Ping, ele havia se acostumado a isso durante a infância, na aldeia. Wang Lin não moveu seus pauzinhos, mas pegou o vinho e bebeu calmamente. Quanto a Wang Ping, ele apenas provou os pratos. Wang Lin largou o vinho e disse calmamente, de agora em diante,
Vamos morar aqui. FIRST teremos de comprar uma casa. Wang Ping acenou com a cabeça e sorriu. Pai, este lugar é muito bom. Depois de passar tanto tempo vendo montanhas e rios, eu senti como se de repente tivesse entrado no mundo quando entramos nesta cidade agitada. Assim que Wang Ping terminou de falar, um sorriso de escárnio veio de uma mesa próxima. Havia 3 pessoas sentadas naquela mesa. Um deles era um velho vestido de seda que parecia muito digno. Embora seus olhos estivessem turvos, quando ele os abriu, ele emitiu um nobre aura. Ao lado dele estavam 2 pessoas, um homem e uma mulher. O homem era muito bonito e digno. Ele usava um manto roxo com linhas douradas bordadas nele. Parecia muito caro. Quanto à mulher, ela tinha cerca de 20 anos e cabelos pretos como uma cachoeira. Embora ela não fosse uma beleza absoluta, ela transmitia uma sensação muito revigorante. A pessoa que zombou foi o homem de púrpura. O homem de roxo se virou para a mulher ao lado dele e riu. Esse menino bobo é interessante. É a primeira vez que entra em Vashwater City e ele começa a falar besteiras, como estar acostumado a ver montanhas e rios e a primeira vez que entra no mundo. Absurdo. Ele não falou alto, mas disse para que aquelas palavras pudessem entrar nos ouvidos de Wang Ping. Wang Ping franziu a testa, mas não disse uma palavra. Quanto a Wang Lin, ele pegou a jarra e bebeu um gole. Seu olhar parecia varrer aleatoriamente as 3 pessoas naquela mesa. A mulher franziu a testa e perguntou baixinho, é engraçado? O jovem riu. Irmã aprendiz Junior King, por que não é engraçado? A mulher revelou um traço de aborrecimento e virou a cabeça. O jovem soltou um bufo frio. A razão pela qual ele riu de Wang Ping foi porque, quando ele entrou, essa mulher sempre fria realmente ergueu a cabeça e olhou para Wang Ping. Se não fosse por essa mulher, como ele poderia comer em um lugar como aquele dado seu status? Ao ver a expressão dela, ele soltou um bufo frio, virou-se e olhou para Wang Ping. O jovem de roxo disse suavemente, se a aparência dele nascesse de uma mulher, ela definitivamente seria uma garota encantadora. Infelizmente, é um homem, verdadeiramente infeliz. Mas para ele ser uma prostituta, ele seria muito bom. As repetidas provocações fizeram Wang Ping largar os azis. Ele virou a cabeça para olhar para o jovem e disse, que cara bonita. Se nascesse de uma pessoa, ele seria muito bonito. É uma pena que nasceu de um bastardo, que pena. O jovem com expressão roxa afundou, mas antes que ele pudesse falar, o velho ao lado dele franziu a testa e gritou, desde quando pessoas assim podem entrar no Jinjachuan? Sem educação em tudo, deixe este velho lhe ensinar 1 ou 2 lições. Enquanto o velho falava, ele jogou seus azis e eles voaram como raios. Ele estava mirando nos ombros de Wang Ping. Se o par de pauzinhos realmente acertasse, as mãos de Wang Ping seriam perdidas. No momento em que o velho jogou os azis, a mulher ao lado deles exclamou. Ela se levantou e estava prestes a correr atrás dos seus sticks. Entanto, no momento em que os pauzinhos se aproximaram, eles imediatamente perderam as forças e pousaram suavemente ao lado de Wang Ping. Os olhos de Wang Lin estavam frios quando ele largou o vinho e encarou o velho com frieza. Um olhar. O corpo do velho estremeceu como se incontáveis raios de trovão tivessem explodido em sua mente. Esse olhar era como uma espada afiada que perfurou todo o seu ser através dos olhos. Isso irrompeu em sua mente e entrou em sua alma. Parecia que queria estilhaçar sua alma, extinguir sua chama central e fazer com que seu núcleo dourado se espatifasse. O corpo do velho imediatamente enrijeceu, como se um poderoso relâmpago o tivesse atingido. Suas mãos e pés tremiam incontrolavelmente. Isso é. A mente do velho tremeu e seu couro cabeludo começou a formigar. Havia uma dor intensa vindo de entre suas sobrancelhas. Era como se uma lâmina tivesse perfurado seu crânio. O som de seu coração batendo violentamente instantaneamente ecoou pelo corpo do velho como se estivesse prestes a desabar. Seu corpo estava coberto de suor frio como se estivesse prestes a enfrentar um inimigo nu. Todo o seu ser estava prestes a desabar com esse único olhar. Um jato de sangue que continha um traço de ouro saiu do canto de sua boca. Uma rachadura apareceu vermelha em seu núcleo e sua energia central vazou em sua corrente sanguínea. O velho era um cultivador da formação central. Quanto ao jovem de púrpura, ele havia apenas iniciado a condensação e a mulher ainda não tinha alcançado o estágio de estabelecimento da fundação. Já que um cultivador da formação central poderia ser tão inescrupuloso e agir tão cruelmente contra um mortal,
Wang Lin mostrou a intenção de matar sem qualquer hesitação. Além disso, este velho havia provocado seu filho. Você. A cadeira em que o velho estava sentado quebrou e ele caiu no chão. Seu rosto estava pálido quando ele rapidamente pegou os comprimidos para engolir e imediatamente esmagou uma mensagem de Jade. O restaurante estava completamente silencioso, pois muitos convidados ainda estavam confusos. No entanto, ainda havia alguns clientes espertos que pagaram suas contas rapidamente e foram embora. O jovem de roxo ficou completamente assustado. Ele nem mesmo olhou para o velho. Em vez disso, seus olhos extremamente sombrios encararam Wang Lin e Wang Ping. Quanto à mulher, ela estava completamente atordoada enquanto olhava para Wang Ping e Wang Lin. Ela nunca pensou que tal evento aconteceria. Eu não preciso que você ensine meu filho. Wang Lin desviou o olhar, pegou a jarra de vinho e deu um gole. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 694. Só desta vez. Capítulo 694. Só desta vez o velho não se atreveu a abrir a boca, pois sua energia central já havia escapado para seu corpo. Ele temia que, se abrisse a boca, sua energia central se dispersasse imediatamente. Nesse caso, se ele não morresse, seu nível de cultivo cairia muito. O atual ele confiava completamente nas pílulas que havia engolido antes para ajudar a impedir a perda de sua energia central, mas o efeito era muito pequeno. Fios de energia espiritual saíram de seu corpo. Parecia névoa verde. O jovem de roxo olhou para Wang Lin e acenou com a cabeça. Não esperava que você fosse um cultivador. Muito bom, no planeta Han, já que você ofendeu a família Sol, isso é o mesmo que... Antes que pudesse terminar de falar, Wang Lin acenou com a mão direita. O corpo do jovem estremeceu imediatamente. Seu rosto ficou pálido instantaneamente e ele caiu no chão. Wang Lin não o matou, pois ele não tinha muita energia espiritual dentro de si e ainda era considerado um mortal. Com a experiência de Wang Lin, este jovem de púrpura era descendente direto de uma família de cultivo ou de linhagem nobre entre os mortais. No entanto, independentemente da identidade que eles tivessem, Wang Lin não se importava. No planeta Han, ele era o ancestral supremo. A cena diante dele fez Wang Ping engasgar ao olhar para o pai. Nesse momento, ele repentinamente descobriu que seu pai não era um cultivador comum. Apenas um olhar de seu pai foi capaz de fazer o velho gostar dele. King Yi olhou para o pai e o filho. Depois de hesitar por um momento, ela deu um passo à frente e disse respeitosamente: Sênior, fomos nós que fomos imprudentes. Wang Lin pegou a jarra de vinho, deu um gole e não olhou para ela. King Yi mordeu o lábio inferior. Enquanto ela estava em um dilema, Wang Ping sorriu. Ele já era muito bonito, e agora seu sorriso o deixava ainda mais bonito. Wang Ping olhou para King Yi e perguntou: Senhorita, seu nome é King Yi? Meu nome é Wang Ping. A senhorita também é cultivadora? O sorriso de Wang Ping fez o rosto de King Yi ficar vermelho e ela disse suavemente: Sim, mas o mestre já disse que antes de chegar ao estágio de estabelecimento da fundação, não posso me chamar de cultivadora. Seu nome é Wang Ping, certo? O assunto de hoje é nossa culpa, é apenas ponto. Vocês deveriam ir embora rapidamente. Agora mesmo. Agora o mestre esmagou a mensagem Jade. Temo que alguém chegue logo. Wang Ping sorriu levemente. Ele não pareceu se importar com o assunto e começou a conversar com King Yi. Nesse exato momento, sons de assobios vinham de fora do restaurante. Um vento forte soprou e 3 velhos apareceram de repente dentro do restaurante. King Yi rapidamente e respeitosamente disse: Ancestral Sol. Um dos velhos entre os 3 tinha cabelos brancos e os olhos eram como o relâmpago. Ele emitiu uma sensação de pressão sem ficar com raiva. Depois de entrar no restaurante, seus olhos varreram o cultivador Coriformation sentado no chão. Ele desviou o olhar e olhou para Wang Lin e Wang Ping. Até onde ele podia ver, Wang Lin era apenas um mortal sem nenhuma energia espiritual. No entanto, foi o jovem que fez com que os olhos do velho se estreitassem. Ele deu uma olhada mais de perto e seus olhos revelaram uma cor estranha. O talento desta criança é excelente, embora seu corpo seja o de um mortal. No entanto, sua alma parece conter o mundo e está cheia de poder. Este tipo de mentalidade é raro mesmo entre os cultivadores. Essas duas pessoas definitivamente não são tão simples quanto parecem na superfície. O cultivador da formação do núcleo no solo parecia ter notado a chegada do velho e abriu os olhos. Ele não conseguiu segurar a
boca cheia de energia central, e soltou um zumbido miserável. A névoa veio de todo o seu corpo, então sua expressão empalideceu e ele disse com urgência: Tio, foi ele quem me fez mal, salve-me. De repente, ele apontou para Wang Lin. A mão direita do velho formou um selo e apontou para o velho. Uma foca voou e pousou entre as sobrancelhas do velho. Este feitiço se expandiu imediatamente e formou um selo que localizou a energia central que estava escapando. Depois de terminar tudo isso, ele olhou sombriamente para Wang Lin e disse: Seu método é implacável. Você acha que minha família Sun vai ficar parada quando souber disso? Wang Lin nem olhou para o velho. Ele largou a jarra de vinho e disse calmamente: Pinger, vamos lá. Com isso, ele se levantou e caminhou em direção à saída. Wang Ping sorriu para Qing Yi. Quando Qing Yi viu esse sorriso, seu rosto ficou vermelho. Wang Ping tinha sentimentos muito bons em relação a essa garota. Esse sentimento veio do fato de que quando seu mestre agiu contra ele, ela se cansou de impedi-lo. Depois de se levantar, Wang Ping seguiu seu pai para fora do restaurante. O velho bufou friamente e avançou para detê-los. Os dois velhos ao lado dele também fizeram o mesmo. Vamos terminar de falar, então você pode ir embora. O olhar de Wang Lin estava calmo e ele casualmente deu um passo. Embora esse passo fosse simples, um rugido estrondoso ecoou na mente dos três velhos. Foi como se esse degrau não caísse no chão, mas em suas mentes. As duas pessoas atrás dos velhos estavam no estágio intermediário de nascente soul. Suas expressões mudaram muito e então eles imediatamente ativaram energia espiritual dentro de seus corpos e, subconscientemente, deram vários passos para trás. Esta não era uma técnica ou feitiço Dao. Não havia nem mesmo uma lasca de energia espiritual celestial saindo do corpo de Wang Lin. No entanto, na visão dos três velhos, era algo que ultrapassava em muito qualquer feitiço que eles tivessem visto. Era uma aura que só apareceu uma vez que alguém tinha alcançado o pico de uma geração. Qualquer pessoa que tivesse seu próprio Dao continha os seus e a terra em seu corpo. Eles poderiam tomar emprestado o poder dos seus para criar pressão. Sem mencionar os três velhos, nem mesmo os cultivadores ascendentes normais poderiam resistir a isso. O velho no meio tinha um nível de cultivo mais alto, pico do estágio final da alma nascente. Ele estava no processo de compreender os seus e meio passo no estágio de formação sou ele. A aura de Wang Lin era extremamente profunda em seus olhos. Foi como se sua alma tivesse sido impactada diretamente por Wang Lin, então seu rosto ficou pálido e ele deu 2 passos para trás. Wang Lin passou por ele e saiu do restaurante. Wang Ping o seguiu e, no momento em que saiu do restaurante, ele se virou para olhar para Qing Yi e revelou um sorriso gentil. O rosto de Qing Yi ficou ainda mais vermelho. Só desta vez. A voz de Wang Lin veio de fora do restaurante e lentamente ecoou nos ouvidos dos cultivadores da família Sun. Demorou muito até que se recuperassem e, quando o fizeram, seus olhos se encheram de horror. Depois de deixar o restaurante, Wang Ping hesitou um pouco antes de alcançar o pai e sorrir. Pai, você conhece a família S1? Tive alguns encontros com eles. Seu pai prometeu abrigar sua família por um século. Wang Lin não escondeu nada de Wang Ping além do motivo pelo qual Wang Ping não tinha permissão para cultivar. Aquela garota chamada Qing não é ruim. Wang Lin olhou para Wang Ping com um sorriso que não era um sorriso. Wang Ping ficou assustado e seu belo rosto mostrou um raro toque de vermelho. Wang Lin e Wang Ping compraram uma grande casa com pátio na parte norte de Vastwater City. Depois de inclinar-se um pouco, eles se acomodaram. Esta casa era muito grande e tinha muitos quartos. Quando o proprietário anterior o vendeu, eles também deixaram para trás algumas criadas. Neste momento, uma grande comoção ocorreu no ramo da família Sun em Vastwater City devido às palavras de Wang Lin. Copyright novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 695, pedido de Wang Ping. Capítulo 695, pedido de Wang Ping. Como ancestral da família Han e Carefrei Shanhen desapareceram, a família Sun assumiu a posição da família Han no planeta Han devido a Sun Shi. Eles se tornaram ainda mais fortes do que a família Han do passado e se tornaram a existência número 1 no planeta. Durante esses 20 anos de mudança, o povo da família Sun tornou-se arrogante. Vastwater City também tinha um ramo da família Sun. Nesse momento, 3 anciãos da formação de almas estavam sentados no salão principal da casa da família do ramo Sun. Diante deles estavam todas as pessoas envolvidas no incidente no restaurante.
Esta foi a primeira vez que King Yi se envolveu em uma situação como essa, então ela estava muito nervosa. Ela estava com a cabeça baixa e um comportamento respeitoso. Seu mestre, o cultivador da formação central, estava parado ao lado dela. No entanto, seu rosto estava pálido e seu cultivo havia caído do estágio de formação do núcleo para o estágio final do estabelecimento da fundação. Um dos anciãos da família Sun era um velho de rosto vermelho. Ele abriu ligeiramente os olhos e disse gentilmente, essa pessoa realmente disse isso. O velho do estágio final do nascente Soul que tentou impedir o Wang Lin rapidamente acenou com a cabeça e disse, Júnior definitivamente não ouviu nada errado. Essa pessoa disse claramente só desta vez. Um homem velho de manto verde soltou um bufo frio, então seus olhos ficaram frios e ele disse, parece que alguém quer provocar minha família Sun. Esta pessoa pode causar o colapso do núcleo de um cultivador da formação do núcleo com um olhar e fazer 3 cultivadores da alma nascente recuarem com um passo. Temo que ele esteja no estágio de transformação da alma. O último ancião disse calmamente, o que se passa com um cultivador de transformação de alma? O ancestral de nossa família Sol ainda está aqui, e também é aquele idoso que nos protegerá por um século. Nem mesmo a família Wan do planeta Touzan de Ilusion ousaria provocar aquele idoso. Com ele por perto, nossa família Sun não entrará em colapso. O ancião de rosto vermelho falou pela segunda vez. Qual é o sobrenome desta pessoa? Os cultivadores permaneceram em silêncio por um longo tempo. O velho do estágio final do nascente Soul sorriu ironicamente e disse, não sei, mas parece que esse membro externo da família conversou com eles. Talvez ela soubesse. O olhar do ancião de rosto vermelho pousou em King Yi. Você sabe? O corpo de King Yi estremeceu. Depois de refletir um pouco, ela balançou a cabeça. Júnior não sabe. Que coragem! Os olhos do velho de rosto vermelho se estreitaram. Com sua experiência, ele foi capaz de dizer à primeira vista que a garota estava mentindo. King Yi baixou amargamente a cabeça e disse suavemente, Júnior realmente não sabe. O ancião de rosto vermelho soltou um bufo frio, então se abaixou e disse, vamos deixar esse assunto de lado. Já informei a família sobre este assunto e eles enviarão um cultivador de transformação de alma para lidar com isso. Quanto a esse membro externo da família, já que há outra pessoa em seu coração, expulse-a da família Sun. Este velho quer ver com que base essa pessoa ousa dizer palavras tão arrogantes como só desta vez. No planeta Han, ninguém se atreve a falar assim com minha família Sol. Na parte norte de Vast Water City, o novo sinal para a casa de Wang Lin já havia sido erguido. Wang Lin escreveu pessoalmente os 2 personagens, Wang Mansion. Wang Lin não substituiu as criadas na mansão e continuou a usá-las. Dessa forma, a mansão era muito menos solitária. Tarde da noite, o luar caiu. Wang Lin e Wang Ping estavam sentados frente a frente no gabinete dos fundos. Wang Lin disse calmamente, Pinger, 19 anos de vida comum, 8 anos de aventura e, a seguir, darei a você 30 anos de riqueza. A vida de uma pessoa contém alegria e tristeza, você deve saber tudo. Ser rico e pobre também é a mesma coisa. Wang Ping ponderou em silêncio. Depois de um longo tempo, ele sorriu levemente. Seus olhos brilhavam quando ele perguntou, pai, esta é a compensação por não me deixar cultivar? Wang Lin olhou para Wang Ping e disse lentamente, sim. Seu olhar passou por Wang Ping e sumiu do lado de fora da janela. Em um lugar onde Wang Ping não podia ver, havia uma pitada de tristeza nos olhos de Wang Lin. Essa tristeza era tão forte que ninguém sabia. Wang Lin não poderia revelar esse segredo de qualquer maneira, embora soubesse que Wang Ping havia enterrado seu desejo de cultivar junto com um traço de ressentimento em relação a ele. Pinger, não é que papai não queira que você se cultive, mas é só que você não pode se cultivar. Wang Lin suspirou em seu coração. A tristeza ficou ainda mais forte. Wang Ping perguntou lentamente, pai, o que é riqueza? Wang Lin desviou o olhar e perguntou calmamente, que tipo de riqueza você quer? Papai me ensinou que a pessoa deve andar contra o céu e não ser pressionada pelo mundo. Encontre uma montanha, escalhe, encontre um rio, atravesse-o, encontre um oceano, atravesse-o, e nunca ceda ao mundo. Já que o pai não quer que eu me cultive, então eu quero me tornar o governante supremo entre os mortais. Wang Ping olhou para este pai. Se você quiser, você pode. Wang Lin fechou os olhos. Wang Ping havia crescido. Sob a influência de Wang Lin,
Ele gradualmente ganhou suas próprias crenças e visões do mundo. Ele não era mais a criança que sempre ouvia seu pai, ele agora tinha seus próprios pensamentos e ideais. Wang Ping olhou para o pai e sussurrou: não quero ser um governante supremo que me foi entregue, quero obtê-lo sozinho. Wang Lin disse calmamente: sim. Ele acenou com a mão direita e uma sombra saiu de trás dele e, em seguida, caminhou para a sombra de Wang Ping. Com isso, você pode fazer qualquer coisa no planeta Han. Wang Lin se levantou. Ele não olhou para Wang Ping ao sair do escritório. Sua barriga parecia um pouco desanimada. Wang Ping abriu a boca e parecia que queria dizer algo. No entanto, no final, ele não poderia dizer em voz alta e poderia apenas silenciosamente perguntar em seu coração: pai, você pode me dar tudo, então por que, você não vai me deixar cultivar? Ping não quer cultivar para si mesmo, mas para a promessa de então. Para te acompanhar para sempre. Pai, você está tão sozinho. Mas por quê? Enquanto Wang Lin estava no pátio sob o luar, sua sombra se estendeu por muito tempo. Ele se virou para o seu quarto, deitou-se na cama e disse baixinho: um dia você vai entender. No entanto, espero que esse dia chegue mais devagar. Na verdade, espero que você nunca descubra por quê. Naquela noite, Wang Ping não dormiu. 3 dias depois, uma pessoa chegou a Vashmater City. Essa pessoa estava vestindo um casaco preto e parecia bastante velha. Depois de chegar a Vashmater City, ele foi para o ramo da família Sun. Todos os cultivadores da família do ramo Sol saíram para saudar este cultivador. Evanice já tinha adivinhado que a pessoa que viria deve ser um transformação cultivador alma. Quando os 3 anciãos viram que vieram, todos eles engasgou e ficou ainda mais respeitoso. Saudações, vice-chefe de família. Essa pessoa era Sun Qiming. Por causa do assunto de Wang Lin, seu status na família havia aumentado. Além disso, seu cultivo já havia alcançado o estágio final da transformação da alma, então ele foi promovido por Sun Shi para se tornar o próximo chefe de família. Sun Qiming não disse nenhuma besteira e perguntou diretamente: onde está a pessoa? Essas pessoas na família não sabiam o significado de ser capaz de quebrar um núcleo com apenas um olhar, mas ele estava bem ciente. Mesmo que ele pudesse fazer isso, ele não poderia fazer com que 3 cultivadores de alma nascente recuassem com apenas um passo sem usar nenhum feitiço. Esse tipo de coisa poderia ser explicado se um feitiço fosse usado. Entretanto, se o que o Jade disse era verdade e nenhum feitiço foi usado, então esse tipo de coisa só poderia ser feito por um velho monstro no estágio ascendente. Era absolutamente impossível para um cultivador comum fazer isso. copyright.novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 696. Separação. Capítulo 696. Separação. A família Sun tinha raízes muito profundas na Vashmater City e há muito tempo rastreou onde Wang Lin e seu filho estavam. Nesse momento, um guia rapidamente conduziu Sun Qiming até lá. Chefe de família, essa pessoa é muito arrogante, dizendo algo como só desta vez. E pensar que alguém ousaria dizer isso à família Sun. O ancião de verde começou a falar, mas Sun Qiming franziu a testa e gritou: cale a boca. O ancião de manto verde estremeceu e imediatamente se calou. Um pequeno assunto como este e todos vocês fizeram um grande alarido sobre isso. Essa pessoa já era indulgente, mas vocês são todos ingratos. A expressão de Sun Qiming era sombria enquanto ele olhava friamente para todos. Sun Qiming disse, em um tom sério: a família Sun é grande e é a número 1 no planeta Han. No entanto, tudo isso foi obtido por um preço miserável. Se todos vocês permanecerem assim, um dia vocês trarão um grande inimigo sobre a família Sun. Vovô Sun, sua família Sun tem a proteção daquele idoso. Mesmo que o inimigo seja forte, temo que eles não ousem provocá-lo. A pessoa que falou não era um membro da família Sun, mas um jovem de manto roxo que entrou em conflito com Wang Ping. Os olhos de Sun Qiming pousaram no jovem e ele disse calmamente: garotinho da família 1, este assunto começou por sua causa. Prepare-se, pois este assunto pode não ser tão facilmente resolvido. Este jovem de manto roxo chamava-se Wolfen. Ele era um membro da família 1 do planeta Clouser. O planeta Nuvem-Mar foi um dos principais planetas da parte norte do sistema estelar Eleven. O talento dessa pessoa era muito fraco para ser cultivado, então ela era considerado um membro externo da família. Ele veio aqui com a caravana da família 1, mas por causa de King Yi,
Ele não voltou com a caravana e permaneceu aqui. Para famílias de cultivo comuns, antes do cultivo atingir o estágio de transformação da alma, elas não podem deixar o planeta. No entanto, para uma grande família como a família Yin, eles tinham maneiras de trazer as pessoas abaixo do estágio de transformação da alma para fora de seu planeta. Devido ao seu péssimo talento, ele não foi criado pela família Yin. No entanto, aqui na planta Han, apenas com base em sua identidade, todas as famílias de cultivo foram extremamente educadas com ele. Afinal, a família Yin era a família número 1 no planeta Clousia e era ainda mais poderosa do que a família Wan. Yuan Feng bufou friamente em seu coração. Embora ele não tivesse nenhum cultivo, enquanto ele estivesse na parte norte do sistema estelar Eleven, ninguém ousaria provocá-lo, pois isso significava fazer da família um inimigo. Depois de chegar à parte norte de Vastater City, Sun Qiming e todos que o seguiam pararam a 30 metros da mansão Wang. A expressão de Sun Qiming era sombria. Quando ele viu as duas palavras mansão Wang, ele franziu a testa. Chamado Wang. Quando ele encontrou Vastater City, ele a escaneou com seu sentido divino e não encontrou nada de errado. Ele tinha acabado de escanear este lugar mais uma vez e era o mesmo. Depois de ponderar um pouco, Sun Qiming deu um passo à frente de si em voz alta. Sun Qiming da família Sun cumprimenta o cultivador. Esta voz continha energia espiritual celestial, então ela claramente entrou nos ouvidos de cada pessoa dentro da mansão. Pouco depois, um pequeno sujeito saiu. Ele olhou para a família Sun e disse: o mestre ordenou que todos fossem embora. Antes que Sun Qiming pudesse falar, alguém da família Sun começou a zombar. A pessoa que zombou foi o ancião de rosto vermelho. Ele nem mesmo olhou para o pequenino e disse friamente: que grande atitude. Você realmente acha que minha família Sun é cega? Isso. Ele se adiantou e cobrados diretamente para a mansão. Sun Qiming franziu a testa enquanto olhava para as palavras mansão Wang. Ele estava prestes a parar velho, mas então parou. O ancião de rosto vermelho estava no estágio de formação de alma. Ele se aproximou com um passo e passou diretamente pela porta. No entanto, assim que seu pé direito pousou, seu rosto ficou mortalmente pálido. Era como se houvesse uma força invisível vindo de sua mansão. Isso fez sua mente tremer e ele tossiu com a boca cheia de blood. Ele cambaleou vários passos para trás com o rosto pálido e os olhos cheios de espanto. A expressão de Sun Qiming mudou muito. Naquele momento, ele sentiu a aura de um cultivador ascendente. O que mais o abalou foi que ele estava familiarizado com a sua aura. Quase sem qualquer hesitação, Sun Qiming rapidamente agarrou o ancião de rosto vermelho e o jogou para trás. Ele respeitosamente cruzou as mãos, e disse: desculpe por atrapalhar o cultivo de Sênior. Júnior vai embora agora. Com isso, ele balançou as mangas e de repente desapareceu junto com todos os membros da família Sun. Quando eles reapareceram, eles estavam dentro do salão principal do ramo da família Sun em Vastater City. Nenhum membro da família Sun pode ir a menos de 300 metros daquela mansão. Qualquer um que desobedecer, terá seu cultivo perdido e será expulso da família Sun. Mesmo até agora, o coração de Sun Qiming batia forte e sua testa estava coberta de suor frio. Só ele tem o cultivo para fazer um caroço rachar com apenas um olhar. Os membros da família Sun nunca tinham visto Sun Qiming assim. Além disso, Sun Qiming os havia levado tão rapidamente que eles não puderam deixar de tremer. O ancião de manto verde olhou para o ancião de rosto vermelho, cuja expressão estava pálida e cuja alma nascente estava prestes a entrar em colapso. O ancião de manto verde estremeceu e perguntou: chefe de família, quem é esse? Sun Qiming bufou friamente e disse: vocês têm coragem de provocá-lo. Todos vocês deveriam conhecer aquele Sênior. Mesmo se o velho ancestral estivesse aqui, ele teria que ser respeitoso. Foi tudo por causa dessa pessoa que a família Sun tem o que temos hoje. Pode ser. Essa pessoa pode ser. O coração do ancião de manto verde estremeceu ao pensar em uma pessoa. Sun Qiming olhou para o velho e acenou com a cabeça. Nesse instante, todos na família Sun ficaram mortalmente pálidos. Só desta vez. Essa frase surgiu em seus corações. Até o jovem vestido de púrpura parecia ter percebido algo. Ele pensou por um momento e então sua expressão tornou-se extremamente feia. Ele se lembrou claramente de que, quando disse ao ancião encarregado da caravana que queria ficar, o ancião lhe disse que ele nunca deveria provocar uma pessoa no planeta Han. Essa pessoa era Shumu,
que varreu a família Wan e fez com que as famílias Qian e Shu nem se atrevessem a intervir. O nome Shumu se espalhou por toda a região norte do Aleaven Star System nos últimos 30 anos ou mais. Afinal, a batalha na família Wan foi chocante demais. Pode-se até dizer que inúmeros cultivadores achavam que a batalha era assustadora demais. Enquanto se sentia péssimo, Yin Fen voltou para seu quarto na casa da família Sun. Qing Yi estava sentado em seu quarto com uma expressão pálida. Seu cultivo foi selado, então ela era como uma mortal. Depois de ser expulsa da família Sun, ela foi capturada e trazida para cá. Na família Sun, naturalmente haveria pessoas dispostas a inspirar-se na família Yin. Depois que Yin Fen voltou para seu quarto, ele não teve a menor intenção de botar ela em Qingyi. Ele olhou para a vela e seu coração se encheu de arrependimento. Qingyi olhou para Yin Fen. Seus olhos estavam frios. Foi tudo por sua causa. Se não fosse por você, eu não teria provocado o filho daquele Shumu. Foi tudo por sua causa. Yin Fen de repente virou a cabeça e olhou para Qingyi. Qingyi não falou, mas seus olhos estavam frios. No entanto, no instante seguinte, seus olhos se arregalaram quando ela olhou para trás de Yin Fen e revelou um olhar de descrença. Yin Fen ficou surpreso. Assim que ele se virou, sua visão escureceu e ele caiu no chão. Qingyi rapidamente se levantou e disse respeitosamente, Senhor. Wang Lin saiu das sombras e se sentou. Ele segurou uma jarra de vinho e bebeu um gole antes de dizer lentamente, seu talento é muito bom. Passe uma vida inteira com Wang Ping e eu vou presentear você com o cultivo da alma nascente. Qingyi estremeceu quando a imagem de Wang Ping apareceu em sua mente. Seu rosto ficou vermelho e assentiu levemente. 3 dias depois, Wang Ping saiu e Qingyi o seguiu. Wang Ping deixou o vasto Water-City com seus ideais. Ele não estava disposto a viver uma vida pacífica, ele queria excitação. Wang Lin ficou aqui sozinho. Na noite em que Wang Ping foi embora, ele bebeu muito. Originalmente, graças ao seu culto, ele não estaria bêbado, mas estava bêbado naquela noite. Esta foi a primeira vez que ele ficou bêbado em mais de 800 anos. Pela primeira vez, sem ele usar nenhum feitiço, ele parecia ainda mais velho. A vida continuou e o tempo passou lentamente. O ciclo de reencarnação irreversível continuou e 3 anos se passaram em um piscar de olhos. Durante esses 3 anos, Wang Lin não teve notícias de Wang Ping e não procurou deliberadamente com seu sentido divino. Já que ele deu liberdade de escolha a Wang Ping, ele não iria impedi-lo. Durante esses 3 anos, uma seita apareceu na parte norte do planeta Han. Esta seita foi chamada de Escola do Céu. Esta seita só tinha mortais e não afetava os cultivadores. O desenvolvimento da Escola do Céu foi extremamente rápido. Ele se espalhou gradualmente da parte norte do planeta Han como um incêndio florestal e se tornou ainda mais violento. Os rumores se espalharam como flocos de neve que caem gradualmente. Os rumores diziam que o líder da Escola do Céu era um imortal e que sempre havia uma mulher ao lado dele. O tempo passou e outros 7 anos se passaram. Wang Lin agora parecia ainda mais velho. O desenvolvimento da Escola do Céu foi como uma bola de neve rolando, continuou a ficar mais forte. Lá estamos até representantes da escola em Vast Water-City. Durante o outono deste ano, o vento de outono soprava quando Wang Lin saiu de sua casa como de costume para a pousada não muito distante e bebeu em silêncio. Seus olhos estavam turvos, como se ele não pudesse ver nada. Ele apenas olhou silenciosamente para fora da janela como se estivesse esperando por algo. O garçom da estalagem há muito se acostumara com aquele velho. Depois de trazer vinho e comida, ele foi servir os outros clientes. Ao chegar o meio-dia, cada vez mais pessoas iam chegando à pousada. Explosões de barulho ecoaram na pousada, foi bastante animado. Você já ouviu falar que a Escola do Céu agora ocupa a maior parte do planeta Han, tornando-se a seita número 1 nos 3 impérios. E, até a nossa Vast Water-City tem uma filial da Showa Wolfhaven. Eu até fui ver alguns dias atrás. Meu vizinho, Zangir, é membro da Escola do Céu. Eles até distribuem grãos todo mês. Os 3 grandes impérios são da Qin, Jishan e Xin. Foi dito que no Império do Norte, Jishan, quase todos os seus cidadãos aceitaram os ensinamentos da Escola do Céu. Com a forma como a Escola do Céu está se desenvolvendo, não demorará muito para que os 3 grandes impérios atuem e o destruam. Não é bem assim, essa Escola do Céu já se desenvolve há 10 anos. Se eles quisessem destruí-lo, eles já teriam agido.
Estou mais interessado na relação entre o líder da escola do céu e a mulher que sempre o segue. Wang Lin bebeu seu vinho calmamente. Era como se tudo que ele ouviu não tivesse nada a ver com ele. Seu olhar caiu na distância. Era como se ele pudesse penetrar na distância e ver Wang Ping, que era de meia idade, mas ainda cheio de espírito. Copyright Novelful.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 697, Passagem do Tempo. Capítulo 697, Passagem do Tempo. Parte norte do planeta Han, a capital do Império de Shan. Uma pessoa estava sentada dentro de um palácio extremamente luxuoso. Essa pessoa tinha quase 40 anos e um pouco de cabelo branco. Sob suas sobrancelhas em forma de espada havia um par de olhos que eram como estrelas. Essa pessoa era muito bonita, e seu manto verde o fazia parecer muito luxuoso e lhe dava uma aura de majestade. Havia um mapa aberto na mesa diante dele. Ele ponderou enquanto olhava para o mapa. Depois de muito tempo, ele desviou o olhar. Já era tarde da noite e o luar estava cobrindo o chão. Enquanto a pessoa pensava em silêncio, ele se levantou e saiu do palácio. Ele olhou para a terra coberta pelo luar e suspirou suavemente. Eu me pergunto se o pai também está observando este mundo agora. Uma capa de veludo de algodão foi colocada no homem por trás dele. Ele ergueu as mãos para segurá-los sobre o ombro e sorriu. Ainda não dormiu? Uma mulher apareceu atrás do homem. Essa mulher era muito bonita e, embora tivesse envelhecido, não parecia velha. Em vez disso, ela emitiu uma aura madura. Os olhos da mulher revelaram ternura quando ela olhou para o homem e disse suavemente: o vento da noite está frio. Descanse cedo. O homem agarrou a mão da mulher enquanto olhava para a lua no céu e disse lentamente: King, o que você acha que nosso pai está fazendo agora? O rosto de King ficou vermelho. Ela acompanhava seu homem por muitos anos e até mesmo lhe contara sobre seu acordo com seu pai. O tempo que passaram juntos fez com que seus sentimentos aumentassem, mas, neste momento, seu rosto ainda ficou vermelho como o de uma menina. King disse suavemente: deve ser o seu pai. O homem segurou a mão de King e riu. Meu pai é seu pai. O coração de King estava doce. Ela seguiu o olhar do homem em direção à lua e disse suavemente: papai deveria estar descansando. Os olhos do homem revelaram uma luz estranha e ele balançou a cabeça. Eu posso sentir que o pai está me observando agora. Na mansão Wang em Vastmatter City, Wang Lin desviou o olhar ao longe. Ele estava sentado no pátio sob uma árvore acompanhado pelo vento de outono e ouvindo o farfalhar das folhas. Às vezes, uma ou duas folhas caíam e flutuavam diante de seus olhos. As folhas que caem acabarão voltando às raízes da árvore. Eram como crianças que partiam quando cansadas, mas sempre voltavam. Para seus entes queridos, o tempo parecia fluir silenciosamente enquanto as folhas caíam. O tempo começou a se mover e, em um piscar de olhos, outros 5 anos se passaram. A escola do céu era extremamente grande e envolveu os 3 impérios, e ainda estava se espalhando por todo o planeta Han. Se a paz permanecesse, teria sido bom, mas 3 anos atrás, houve uma mudança repentina no Império de Shan. Eles começaram a reprimir a escola do céu e até enviaram uma grande quantidade de tropas para eliminá-los. Essa mudança repentina foi como adicionar água em óleo quente. Essa mudança fez com que o mundo mortal entrasse no caos e causou um grande alvoroço. A reação da escola do céu foi extremamente violenta. Em apenas meio mês, eles conseguiram obter o controle dos militares no Império de Shan, sem derramamento de sangue. 6 ou 7 em cada 10 pessoas no Império de Shan eram seguidores da escola do céu. Levar menos de um mês para vencer um império foi como um trovão de primavera que explodiu no coração de todos. Ninguém estava preparado para isso e eles ficaram abalados. O Império da Qin e o Império Shen não se moveram imprudentemente. Eles enviaram mensageiros para a escola do céu para assinar um acordo de não invadir uns aos outros. O Império de Shan não existia mais e foi substituído por um império gigante chamado Império Celestial. Na capital do Império Celestial, Wang Ping estava vestindo a túnica de dragão enquanto estava no alto, olhando para o mundo. Ao lado dele, King Yi silenciosamente o acompanhava. Os oficiais do Império do Céu ergueram os olhos para seu novo imperador. Eles nunca poderiam ver através desta pessoa. Era como se nada neste mundo tivesse valor para ele. Era como se até mesmo ele de pé aqui hoje fosse apenas ele tentando provar algo para alguém. Os olhos de Wang Ping varreram o mundo abaixo dele e olharam para longe.
O assunto com o Império de Shan atraiu a atenção dos cultivadores do planeta Han, e eles mostraram sinais de interferência. A vida de Wang Lin ainda era calma como água, sem ondulações, e seu rosto estava envelhecendo ainda mais. Este foi o 5º ano desde que o Império do Céu foi estabelecido. O Império da Qin e o Império Shen quebraram o acordo e lançaram seu ataque ao Império do Céu. Wang Lin não prestou atenção em nada disso. Ele ficou sentado na pousada o dia todo, ouvindo as pessoas falando sobre os rumores dos 3 impérios. Ele apenas bebeu silenciosamente e nunca disse uma palavra. O garçom daquela época havia emprestado algum dinheiro de seus parentes e comprado sua pousada, então ele agora era o lojista. O novo garçom também conhecia Wang Lin. Ao ver Wang Lin chegar, ele rapidamente trouxe o vinho e a comida que sempre trazia. O garçom foi muito gentil. Depois de colocar a comida e o vinho na mesa, ele disse carinhosamente: "Você está envelhecendo. É melhor beber menos." Wang Lin sorriu e acenou com a cabeça. "Hoje vou beber apenas uma jarra." O garçom sorriu e foi cumprimentar outros clientes. Quando tinha tempo livre, encostava-se no balcão perto da porta, olhando para Wang Lin, e suspirava. Este ancião Wang é um homem com uma vida amarga. Ele é tão velho e não tem filhos para acompanhá-lo. O caixa atrás do balcão tirou a mão do abaco e balançou a cabeça. Ouvi de uma criada de sua mansão que ele tinha um filho. No entanto, o filho saiu de casa há muitos anos e nunca mais voltou. Wang Lin segurou a jarra de vinho e deu um gole. Seu olhar caiu para fora da janela e ele ficou sentado ali por um dia inteiro. Ao anoitecer, os velhos criados chegaram à estalagem. THE pensou que seu mestre estava ficando velho. Quando ele não bebia, tudo bem, mas depois de beber, deveria haver alguém com ele. Caso contrário, eles temiam que ele caísse e se machucasse. Wang Lin e os velhos criados caminharam sob o luar que aumentava gradualmente enquanto voltavam para casa. A grande casa vazia estava escura e sem luz. Depois de dizer aos velhos criados para irem embora, Wang Lin sentou-se no pátio e olhou para o céu enquanto murmurava: "O tempo passou muito rápido. Pinguer já tem 47 anos. Talvez ele mesmo tenha encontrado algumas pistas." A batalha entre os 3 impérios lentamente se desenrolou, mas com a interferência dos cultivadores, ocorreram muitas reviravoltas inesperadas. No entanto, tudo isso mudou quando o imperador do Evenpir assumiu pessoalmente o comando. Não importa em que nível de cultivo os cultivadores estivessem, todos eles se retirariam diante dele. Lentamente, todos os cultivadores interferentes se retiraram do mundo mortal. Além de Wang Ping ter aparecido, outro grande motivo foi que as famílias Sun, Han e Zhao deram suas ordens. Wang Ping estava sentado na posição de cabeça dentro de uma tenda dourada no acampamento do exército. Depois de acenar para alguns cortesãos, ele saiu da tenda. Seus olhos passaram por vários soldados que passavam antes de olhar para a montanha Qilian à distância. O rosto de Wang Ping parecia um pouco mais velho e o cabelo em volta das têmporas estava completamente branco. Depois de se tornar um governante supremo entre os mortais, não houve muita felicidade em sua vida. Todas as coisas com as quais ele tinha que se preocupar faziam seu coração se sentir cansado. De repente, ele sentiu falta dos 19 anos de sua infância e de tudo que viveu na aldeia quando era menino. Enquanto ele estava olhando para a montanha Qilian, ponderando, King Yi saiu da tenda. Ela parou ao lado de Wang Ping e disse suavemente: "Você disse que foi lá que cresceu. Você quer ir ver?" A aparência de King Yi também revelou vestígios de tempo enquanto ela olhava gentilmente para Wang Ping. Wang Ping suspirou e disse: "Vamos ver." Alguns sargentos seguiram enquanto Wang Ping e King Yi caminhavam em direção à montanha Qilian. Wang Ping olhou em volta. O ambiente desconhecido deu-lhe uma sensação de familiaridade. A fumaça ao longe tornou-se gradualmente mais clara, então a Vila da Lua Caída apareceu à sua vista. Assim que se aproximaram, talvez por causa dos soldados, latidos ferozes vieram da aldeia. Durante esses tempos caóticos, os moradores da Vila Falemoon estavam todos vigilantes. Agora que ouviram os cães latindo, eles imediatamente se levantaram e levaram suas ferramentas agrícolas e tochas para fora. Eles viram que não muito longe estavam soldados com armaduras completas e um homem e uma mulher vestindo roupas civis. Diante dos olhares hostis dos aldeões, Wang Ping não disse uma palavra. Ele olhou para os aldeões, mas no final não foi capaz de reconhecer nenhum deles. Seu rosto revelou amargura. O tempo era como uma canção e, em um piscar de olhos, muitos anos se passaram.
Ele não foi capaz de reconhecer as pessoas com as quais estava familiarizado, porque suas mudanças eram muito grandes. Além disso, quase 30 anos se passaram. Ele não sabia quantos haviam entrado no ciclo de reencarnação e não estavam mais aqui. Vamos para a Montanha dos Fundos. Vovô Sun está enterrado lá. King Yi soltou um suspiro e caminhou para frente com Wang Ping. Os aldeões diante deles hesitaram antes de se espalhar lentamente e abrir caminho. Nesse exato momento, uma voz fraca e cheia de incertezas veio. Wang Ping. Wang Ping parou, então se virou e seu olhar pousou em um morador. Era uma mulher que parecia ter cerca de 40 anos. A mulher parecia um pouco velha, mas aos olhos de Wang Ping, ele parecia ver a garota que disse eu te odeio. Neste exato momento, perto do planeta distante Yunxia, Greer estava se movendo como um meteoro. Ele olhou para o planeta Yunxia. Enquanto farejava aí seus olhos revelaram uma luz estranha. Assim que entrei no domínio norte, tive um palpite de que havia um tesouro que seguia sua aura. O cheiro me trouxe aqui. Não há engano, a densa névoa está claramente cobrindo a luz do tesouro. No entanto, este planeta parece um pouco estranho. A ganância olhou para o planeta Yunxia por um tempo. Depois de hesitar por um momento, ele voou em sua direção. Em toda a sua vida, ele nunca tinha estado em um lugar sem um tesouro. Ele tinha uma intuição terrível sobre onde estavam os tesouros. Quando ele se aproximou, seu coração bateu descontroladamente e seus olhos brilharam ainda mais. Eu só tive essa sensação quando recebi aquela fornalha gigante. Será que este lugar pode ter um tesouro comparável àquela fornalha gigante? Os olhos de Greer estavam cheios de excitação. Nesse momento, ele se esqueceu completamente de Wang Lin e das restrições impostas a ele. Ele cerrou os dentes enquanto dava um tapa na sacola de contenção e a fornalha gigante apareceu diante dele. Enquanto usava para abrir caminho, Greer seguiu e lentamente desapareceu dentro da névoa. Este velho tem que ver que tipo de tesouro é este. A ganância lambeu seus lábios. copyright.novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 698. Outro capítulo 698. Mãe. A mulher de meia idade sussurrou. Wang Ping. É você. Wang Ping se aproximou da mulher, olhando para seu rosto que não tinha mais a juventude de antes, e sorriu. Zhuotong. A mulher de meia idade segurou o lábio inferior e olhou para Wang Ping. Depois de um longo tempo, ela revelou um sorriso gracioso e disse suavemente, eu te reconheci no momento em que te vi. Depois de tantos anos, você ainda voltou. Wang Ping sentiu-se melancólico ao observar a mulher à sua frente. Havia também uma menina de cerca de 10 anos ao lado dela. Essas meninas se pareciam muito com Zhuotong. Wang Ping perguntou, esta é sua filha? A mulher acenou com a cabeça. Ela se virou para a garota e disse, chame-o de tio. Ele era o amigo da infância de sua mãe. A garota parecia um pouco tímida. Ela ficou atrás da mãe e sussurrou, tio. Neste momento, algumas pessoas entre os aldeões também reconheceram Wang Ping. No entanto, quando olharam para os soldados blindados, eles ficaram com medo de cumprimentá-lo. Wang Ping sorriu para a garota e perguntou, qual é o seu nome? A menina se escondeu atrás da mãe e não falou. Seus olhos estavam cheios de medo. Wang Ping suspirou ao olhar para a mulher e disse, vou para a Montanha dos Fundos prestar homenagem ao vovô Sun. A mulher sorriu. Do começo ao fim, ela não olhou para King Yi, que estava ao lado de Wang Ping. Ela puxou o filho para ficar ao lado do marido. Seu marido era um homem musculoso e obviamente herdou a habilidade de seu sogro para caçar. No entanto, se Wang Ping olhasse com atenção, descobriria que esse homem não era um estranho. Wang Ping se virou e caminhou em direção à Montanha dos Fundos. Antes de seguir Wang Ping, King Yi olhou pensativamente para a mulher que estava esfregando a cabeça de sua filha. Logo depois que Wang Ping deu vários passos, a garotinha escondida atrás da mãe expôs a cabeça e gritou, tio, meu nome é Xu Nianping. 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 Os passos de Wang Ping pararam e ele soltou um suspiro. Ele não se virou e continuou a se afastar. Só depois que eles partiram é que todos os aldeões se dispersaram. O homem forte ao lado da mulher soltou um suspiro e disse suavemente, por que você fez isso? Irmão, não fale mais sobre isso. Zhuotong olhou para cima com um sorriso. Seu sorriso era muito bonito e revelava uma expressão alegre. Estou contente em poder vê-lo novamente. Não havia ervas daninhas ao redor do túmulo de Sun Tai. Ficou claro que alguém o estava limpando.
Wang Ping ficou parado diante da tumba por um longo tempo antes de sair silenciosamente. Wang Ping sussurrou: King, acho que vou visitar meu pai em breve. Não o vejo há quase 20 anos. King não falou nada e apenas silenciosamente seguiu Wang Ping. Não importava onde Wang Ping quisesse ir, mesmo para o submundo, ela o seguiria. Isso não teve nada a ver com seu acordo, ela o acompanhou de boa vontade. Há alguns assuntos que preciso perguntar a ele. Wang Ping olhou para a Vila da Lua Caída mais uma vez e saiu. Em Quinto Water City, Wang Lin não ia à pousada há muito tempo. Ele apenas ficou sentado dentro do pátio o dia todo. Ele estava esperando o retorno de Wang Ping. As folhas que caem precisam voltar às raízes. Uma criança errante também voltará um dia para seus entes queridos. 3 meses depois, a cidade de Water estava cheia de turbulência e caos. A maioria dos criados da mansão já havia partido. Apenas um velho servo que não tinha para onde ir escolheu ficar. Toda Water City estava quase vazia enquanto todos fugiam da guerra. Embora não tenha havido vítimas civis onde o exército do Império Celestial foi, o pânico ainda se espalhou. A cidade de Water foi ocupada pelo Heaven Empire, e o exército continuou a avançar. Wang Ping estava parado do lado de fora da cidade. Ele não entrou, mas saiu com o exército. Pai, o eu atual ainda não completou meu desejo. Assim que terminar, irei ver você. A roda do tempo continuou a girar conforme a primavera, o verão, o outono e o inverno mudavam várias vezes. Em um piscar de olhos, outros 5 anos se passaram. Wang Ping tinha 52 anos. O Império da Qin e o Império Shenyu se renderam um após o outro. Então, o Império do Céu se tornou o único Império do planeta Han. Quando ele saiu de casa, ele tinha 27 anos. Wang Ping levou 25 anos para obter tudo o que queria. Mesmo que muitas coisas que ele, que desconhecia, tivessem acontecido para que tudo isso se tornasse realidade, já que Wang Lin havia dito sim ao seu pedido, nada disso era surpreendente. Às vezes, ele sentia que o tempo passava rápido demais. Depois de conquistar o mundo, Wang Ping não foi ver Wang Lin imediatamente. Em vez disso, ele calmamente olhou para as montanhas e rios que possuía e sentiu o poder do mundo. Wang Lin ainda se sentava no pátio todas as manhãs, acompanhado pelo velho servo e vivendo sua vida normal. Durante esses mais de 50 anos, seu coração foi evoluindo gradualmente. 10 anos se passaram silenciosamente sem nenhuma onda se desencadeando. Wang Ping, de 62 anos, parecia bastante velho. Esses 10 anos sendo um líder supremo deixaram seu coração ainda mais cansado. Isso o fez sentir falta da infância e dos 8 anos de viagens pelo mundo. O que mais sentiu falta foi a sensação do pai acompanhando-o durante aqueles 27 anos. King Yagad se transformou em uma velha e rugas apareceram em seu rosto. No entanto, seu olhar estava ainda mais terno do que antes. Apesar de nunca terem tido um filho em todos esses anos. Nesse dia, fazia 35 anos desde que Wang Ping havia deixado seu pai. As folhas voando ao vento revelaram um toque do frio do outono. Wang Ping deixou sua posição de líder supremo do mundo mortal. Antes de partir, deu o mundo que conquistou a um oficial que o seguiu por todo o tempo. O que ele levou consigo, além dos 35 anos de memórias, foi Qing Gui. Depois de entrar na carruagem, ele se dirigiu lentamente para o pai. Enquanto a carruagem se movia pela estrada oficial, as folhas ao lado da estrada os acompanhavam. As folhas balançaram para frente e para trás com o vento antes de cair no chão. As folhas que caem sempre vão acabar voltando para as raízes de suas árvores, assim como uma criança errante também volta para seus entes queridos. Assim como a distância entre as aves e a terra, Water City estava cada vez mais perto. Wang Lin estava sentado dentro do pátio. Seu único velho servo havia morrido 3 anos atrás, então agora ele era a única pessoa remanescente nesta grande casa. Havia uma mesa diante dele com 2 cadeiras extras. Havia alguns pratos na mesa, um pote de vinho e 3 pares de pauzinhos. Os pratos ainda exalavam vapor quente e jorros de fragrância vinham deles. Quando o vento soprou, sua fragrância se espalhou para fora da mansão. Um barulho de cascos de cavalo veio à distância, seguido pelo som de rodas rolando no chão. Este som foi ficando cada vez mais alto até parar do lado de fora da mansão. Wang Ping desceu da carruagem e sorriu para Qing Gui, enquanto ajudava a descer. Então eles atravessaram a porta.
A placa verde e vermelha com as palavras Mansão Wang parecia ter passado do tempo. O verde estava desbotado e as marcas brancas vermelhas expostas. Wang Lin ergueu a cabeça. Ele parecia ter esperado 35 anos para fazer isso. Ele revelou um sorriso gentil e disse: venha e sente-se, a louça ainda está quente. As palavras simples revelaram um calor calmo. Não houve indagação, sem dúvida, sem polidez. Era como se Wang Ping voltasse com frequência. Os olhos de Wang Lin revelaram um olhar terno. Wang Ping olhou para o pai. Fazia 35 anos. Depois que ele saiu, ele nem tinha visto seu pai uma vez. Se o fez, foi apenas em seus sonhos. Pai. Wang Ping ajoelhou-se no chão e duas torrentes de lágrimas rolaram de seus olhos. King Yi também se ajoelhou ao lado de Wang Lin e disse suavemente: pai. Wang Lin se levantou, ajudou Wang Ping e King Yi a se levantarem e disse: vamos comer. Essa refeição durou muito tempo. Um calor há muito perdido apareceu no coração de Wang Ping. Ele esteve separado desse sentimento por 35 anos. Durante os 35 anos que King Yi acompanhou Wang Ping, ela já havia identificado Wang Lin. Ela sabia que ele era Shumu, o mais velho naquela época que matou sozinho seu caminho para o planeta Mil Ilusões e chocou todo o domínio do norte. Afinal, Yuan Feng havia mencionado as palavras Shumu naquela época. Mesmo agora, ela ainda não conseguia acreditar. Era impossível pensar que aquele velho gentil era Shumu, aquele que uma vez abalou todo o domínio do norte. King Yi não contou a Wang Ping as lendas sobre Shumu. Afinal, tudo isso aconteceu antes mesmo de ela nascer. Tudo eram apenas boatos, então ela não tinha o direito de contar a ele. Não foi até que o luar gradualmente ficou mais forte e o vento do outono varreu que Wang Ping largou os pauzinhos e olhou para o pai. Ele tinha 1000 palavras a dizer, mas neste momento, ele não poderia dizer nenhuma delas. Wang Lin olhou para Wang Ping e disse lentamente: Pinger, o que você quer perguntar? Pai, quero saber sobre minha mãe. Já fazia mais de 60 anos desde que Wang Ping perguntou isso pela primeira vez. Ele se lembrou de que só havia perguntado uma vez e viu como seu pai estava cabisbaixo daquela vez. Esta foi a segunda vez que ele perguntou. Wang Lin ponderou em silêncio. Depois de muito tempo, seus olhos revelaram uma sugestão de reminiscência. Olhando para as estrelas brilhantes no céu, ele disse suavemente: vou lhe contar uma história. Bem longe daqui, há um planeta de cultivo chamado Suzaku. A voz de Wang Lin revelou uma forte sensação de vicissitude. De sua boca, ele lentamente contou a história de um jovem chamado Wang Lin e seus quase 900 anos de vida. Desde quando ele entrou no mundo do cultivo, aceita Yang Yui, aceita Tiandao. A história da vida de Wang Lin gradualmente se abriu como um pergaminho antes de Wang Ping e King Yi. A história era longa, muito longa. No entanto, quem ouviu a história pôde sentir uma aura indescritível e estranha que fez estremecer o coração de quem ouviu. Wang Ping olhou para seu pai enquanto ouvia a história. Ao lado dele, os olhos de King estavam arregalados enquanto ela ouvia a história. Ela não pôde deixar de estar imersa nisso, embora soubesse que o protagonista era o pai de Wang Ping, o velho antes deles. Aquela cultivadora se chamava Liu Mei. O nome dela é literalmente lembrar Ping. Shu é o nome da família, mas o nome dela é Nian Ping. Nian significa lembrar e Ping refere-se a Wang Ping. Copyright, novelfu.com. Todos os direitos reservados de. Capítulo 699. Um mensageiro real do Templo Celestial do Trovão. Capítulo 699. Um mensageiro real do Templo Celestial do Trovão. A lua estava brilhante e as estrelas cintilavam. O vento de outono acompanhou a voz de Wang Lin e viu que ele não estava disposto a deixar o pátio. A história da juventude no planeta Suzaku continha uma pitada de tristeza. Entre as voltas e reviravoltas, essa sensação ficou ainda mais forte com o vento de outono. Os olhos de King já haviam derramado inúmeras lágrimas enquanto ela ouvia silenciosamente. No meio da história, Wang Ping abaixou a cabeça, para que seu rosto ficasse escondido. Depois disso, ele trouxe a criança e se estabeleceu no planeta Han. Quando Wang Lin terminou sua história, ele pegou a bebida e bebeu um gole antes de olhar silenciosamente para o céu. King encarou o pai e o filho diante dela com uma emoção desconhecida em seu coração. Ela subconscientemente agarrou a mão de Wang Ping e imediatamente descobriu que suas mãos estavam completamente frias. O pátio estava extremamente silencioso. Depois de muito tempo,
Wang Ping disse suavemente com sua voz rouca. A história era muito bonita. Pai, estou cansada. Wang Ping se levantou e caminhou em direção a uma sala lateral no pátio. King Yi curvou-se para Wang Lin e seguiu Wang Ping. Wang Lian foi a única pessoa que permaneceu no pátio. Ele silenciosamente se sentou lá e olhou para a distância. A frieza do vento de outono atingiu seu pico à noite. Levou algumas folhas para longe. Após um período de tempo desconhecido, Wang Lin soltou um suspiro e abaixou a cabeça. Ele então pegou a jarra para beber e descobriu que estava sem vinho. Wang Ping não conseguiu dormir naquela noite. Ele olhou para a lua no céu com dor em seus olhos enquanto se sentava dentro da sala. King Yi apenas se sentou ao lado dele e segurou sua mão. Ela não disse nada e apenas o acompanhou em silêncio. Acontece que... Esta foi a resposta. A resposta que esperei, mais de 60 anos por... A dor nos olhos de Wang Ping ficou ainda mais forte. Acontece que fui refinado em um espírito ressentido por minha mãe. Wang Ping abaixou a cabeça. Seu rosto estava cheio de amargura e melancolia. Na manhã do dia seguinte, Wang Ping foi embora e King ainda o seguia. Do começo ao fim, ele não disse uma palavra ao pai, nem olhou para o pai. Mesmo quando ele saiu, ele o fez de manhã cedo. Ele silenciosamente se sentou na carroça e se afastou da Vashmater City. Ele não percebeu que quando ele saiu, um olhar silenciosamente olhou para a carruagem à distância. Este olhar estava cheio de vicissitude. Wang Lin saiu da sala, sentou-se no pátio e olhou para o céu em silêncio. Talvez um dia você entenda. Ele murmurou. Wang Ping não sabia para onde ir, e simplesmente seguia em frente, inexpressivo. Ele se sentiu muito cansado, era como se nada neste mundo pudesse fazê-lo levantar a cabeça e dar uma olhada. Wang Ping sussurrou, King Yi, estou muito cansado. Vamos encontrar uma vila tranquila na montanha para morar. King Yi acenou com a cabeça. Seus olhos estavam cheios de ternura. Wang Ping e King Yi se estabeleceram em uma aldeia comum, nas montanhas e viveram uma vida tranquila. Eles não eram mais jovens, e a passagem de sua vida muitas vezes passava pelos olhos de Wang Ping. Toda a sua vida foi de 18 anos de vida comum, 8 anos de viagens, 25 anos de batalha e 10 anos como líder supremo. Embora tenha sido uma vida curta, foi mais emocionante do que qualquer coisa que as pessoas comuns experimentariam. No entanto, no final, ele ainda voltou ao ponto de partida, de volta à sua vida normal. Todas as manhãs ele se levantava e entalhava lenha no quintal. Havia calor nesta vida comum. King Yi sempre se sentava atrás dele e assistia com um olhar suave enquanto ele esculpia a madeira golpe por golpe. Meu pai disse uma vez que esculpir exige que a pessoa use o coração. Só então todas as memórias podem ser gravadas na escultura. Wang Ping segurou a escultura à sua frente e soprou suavemente sobre ela, fazendo com que toda a serragem voasse para o ar. Depois de colocar a escultura em madeira, os olhos de Wang Ping revelaram um traço de nostalgia e ele disse suavemente, este é o jovem pai. A escultura era Wang Lin. O jovem Wang Lin tinha olhos ferozes, sua mão estava atrás da mãe e olhava para o mundo com uma aura orgulhosa. O tempo passou e outros 10 anos se passaram. A passagem do tempo não foi capaz de lavar os vestígios do ciclo de reencarnação. A vida e a morte continuaram, e ninguém conseguiu escapar do caminho traçado pelos céus. 10 anos era muito tempo, mas parecia muito curto. Este era um sentimento muito contraditório, mas era um retrato verdadeiro de como cada mortal se sentia. Para Wang Lin, esses 10 anos foram curtos, mas pareciam muito longos. Seu cabelo ficou branco e era muito comprido, como se não fosse penteado há muito tempo. Seu rosto era muito velho e, quando fechou os olhos, sentiu como se tivesse entrado no ciclo de reencarnação. Durante esses 10 anos de calma, sua compreensão dos céus tornou-se ainda mais clara e profunda. Ele não fez isso intencionalmente, ele, inadvertidamente e naturalmente ganhou a iluminação. Foi como a maioria das árvores do pátio morreram porque não conseguiram escapar do ciclo de reencarnação. No entanto, depois que eles morreram, uma nova vida apareceu. No domínio da vida e da morte, as mudanças de vida que estamos em toda parte. Se fosse antes, Wang Lin não teria visto a compreensão da vida mesmo se visse isso. No entanto, agora, não importa para onde olhasse, ele via vida. A flor junto à parede murchava todos os anos, mas florescia todos os anos também. As nuvens no céu iriam se espalhar, mas sempre se reuniria mais uma vez.
Assim como algumas pessoas morreram e outras nasceram, como se houvesse um equilíbrio. Pode-se dizer que o karma também está contido nisso. Wang Lin era a única pessoa que vivia dentro da mansão Wang. Os vizinhos muito se acostumaram com isso. As crianças ao redor frequentemente vinham aqui para brincar. No início, eles ficaram com medo de Wang Lin, mas logo descobriram que esse velho avô não era nem um pouco assustador. A mansão Wang gradualmente se tornou um lugar para as crianças brincarem. Wang Lin observava as crianças todos os dias e seu coração estava calmo. Os descendentes têm suas próprias fortunas. Ele fez o que deveria ter feito e disse o que deveria ter dito. Se Wang Ping entenderia isso dependia do próprio Wang Ping. Wang Lin acreditava que uma criança que ele criou teria uma mente tão aberta quanto o céu e seria capaz de passar por qualquer restrição. Depois de 10 anos, Wang Ping estava ainda mais velho. Ele havia entrado no crepúsculo de sua vida, mas nunca havia largado a escultura em suas mãos. Wang Ping disse suavemente: pai estava certo, uma vida normal é melhor. Se eu tiver uma escolha ou se houver outra vida, espero poder passar uma vida normal com meu pai em uma pequena vila nas montanhas. Ao lado dele, King Yi calmamente olhou para Wang Ping e disse suavemente: já que você já entendeu, por que não vai vê-lo? Wang Ping largou a escultura de seu pai. Esta era uma escultura de Wang Lin de 10 anos atrás. Ele se sentou diante da mesa e disse gentilmente: vamos comer. King, você não entende. A sabedoria nos olhos de Wang Ping se tornou ainda mais forte conforme ele crescia. No meu coração, além da pergunta sobre minha mãe, eu tinha outra dúvida sobre a qual não ousava perguntar. Tive a sensação de que essa dúvida era o verdadeiro motivo pelo qual papai não me deixava cultivar. Os olhos de Wang Ping revelaram um traço de tristeza. Essa tristeza era muito semelhante à de Wang Lin. Ele tinha visto algumas pistas, mas não se atreveu a olhar mais fundo nelas. King, posso sentir que cheguei ao fim da minha vida, receio não ter muito tempo. Você é um cultivador e pode viver mais do que eu. Assim que eu morrer, por favor, me mande para o meu pai. Quanto a você, você é livre. No entanto, não importa quanto tempo passe, você não pode esquecer que me pertenceu por um ciclo de reencarnação. A voz de Wang Ping continha um traço de determinação. O corpo de King Yi estremeceu. Ela estava prestes a falar, mas foi interrompida por Wang Ping. Tem sido difícil para você, esses anos. Como cultivador, você pode mudar sua aparência. Para que eu não me sinta só, você aos poucos está envelhecendo comigo. Eu, Wang Ping, nunca me esquecerei disso. Se houver outra vida, eu nunca vou te esquecer. Lágrimas caíram dos olhos de King Yi. Seu nível de cultivo havia sido elevado por Wang Lin ao pico do estágio final da alma nascente. Mais de 20 anos atrás, ela compreendeu seu domínio, enquanto acompanhava Wang Ping. Seu domínio era uma paixão sem arrependimento. Eu vou até te acompanhar na vida após a morte. King Yi disse suavemente: o cultivo é mera poeira nos meus olhos. Eu não quero ser um celestial implacável, eu só quero ser uma pessoa sentimental. Wang Ping olhou para King Yi, então suspirou e disse suavemente: por que ser assim? Neste momento, um raio de trovão assobiou enquanto se movia através das estrelas. Se alguém olhasse de perto, havia uma besta incrivelmente enorme e feroz dentro dela. Esta besta se parece com um Qilin, mas não tinha chifre. Todo o seu corpo estava rodeado por relâmpagos. Era uma besta do trovão. Havia um estudioso de meia-idade sentado nas costas da besta do trovão. O cultivo desta pessoa era poderoso o suficiente, então, ela não se importou com a luz da besta do trovão movendo-se por seu corpo. O raio do trovão foi extremamente rápido enquanto ele se movia em direção ao domínio norte do sistema estelar Alhaven. Seu objetivo era muito claro, era o planeta Rain no domínio norte. 70 anos atrás, houve uma mudança no planeta Touzan de Luzion. O ancestral da família Wan, que estava na segunda etapa, morreu. E suspeitou-se que um mensageiro do Templo Celestial do Trovão estava por trás disso. Este boato se espalhou gradualmente e despertou a atenção do Templo Celestial do Trovão. De acordo com a investigação, parecia que o suspeito mensageiro do Templo Celestial do Trovão não deixou o planeta Rain, então ele foi enviado aqui para verificar. O nível de cultivo do homem de meia-idade já havia passado do primeiro passo de cultivo e estava no estágio ilusório Yin. Ele estava sentado nas costas da besta do trovão quando ele entrou no domínio do norte. Ele não parou e foi direto para o planeta Rain.
Existem até pessoas que ousam se passar por um mensageiro do templo celestial do trovão. Esse tipo de coisa não acontecia há muito tempo. O homem de meia-idade zombou. Como mensageiro do templo celestial do trovão, seu poder era grande. Em todo o Leaven Star System, com exceção de algumas famílias de cultivo antigas, quase ninguém ousava invocar o templo do trovão celestial. Apenas me deixe, Thunder da Oeste, um verdadeiro mensageiro do Thunder Celestial Temple, conhecer esta pessoa. Não pense que apenas ser capaz de usar alguns feitiços de trovão significa que você pode fingir ser um mensageiro do templo celestial do trovão. Membros reais do templo celestial do trovão possuem uma besta do trovão. Thunder da Oeste afagou a cabeça da besta do trovão com a mão direita. A besta do trovão pareceu notar o orgulho do seu dono. Soltou um rugido que ecoou entre as estrelas. Estavam ficando cada vez mais perto do planeta Han, e Copyright Novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 700. Mudança surpreendente. Capítulo 700. Mudança surpreendente. O fim da vida de um mortal é um século, mas não muitos podem realmente viver um século inteiro. Quando Wang Ping tinha 72 anos, ele sentiu que sua vida estava no fim. Um ano depois, embora seu corpo ainda estivesse saudável, ele podia sentir claramente que sua vida estava para acabar. O inverno chegou no início deste ano, assim como o ano em que Sun Tai partiu. A neve havia selado as estradas desde o início, então os moradores não podiam sair e só podiam passar lentamente o inverno com seus entes queridos. O vento frio rugia no céu como se estivesse tirando vidas que estavam prestes a acabar uma a uma. Todo o processo foi como um ciclo de reencarnação. O inverno deste ano parecia ainda mais frio do que os invernos anteriores, e o vento carregava um frio penetrante. A noite estava especialmente frio. Se uma casa simples não acendesse um fogo quente, seria perfurada pelo frio do vento noturno. Em uma casa na parte oeste da aldeia, havia um fogo brilhando em uma janela, emitindo um traço de calor. No entanto, em comparação com a noite fria de inverno, parecia tão insignificante. O vento frio rugiu através do ar e cercou a área. O vento formou um mini-vórtex que levantou uma grande quantidade de neve no ar. O gado da aldeia estava todo enrolado e tremendo ligeiramente ao resistir ao frio do vento. O céu estava completamente escuro, exceto pela neve sem fim. Se alguém olhasse para ele por muito tempo, eles se sentiriam perdidos. Wang Ping estava sentado em uma cadeira com uma faca de trinchar na mão e esculpia golpe por golpe. Ele estava esculpindo um traço de nostalgia no final de sua vida. O que ele estava esculpindo ainda era seu pai, mas a aparência de seu pai era ainda mais velha. Este ano, Wang Ping muitas vezes sonhava com sua infância e lembrava de ter bebido tigelas de remédio. O gosto na época era amargo, mas agora parecia um pouco doce. O que era doce não era o gosto, mas o calor que sentia. King estava sentado ao lado dele olhando para ele. Havia um traço de tristeza em seu olhar terno. Rajadas de vento forte e frio vinham de fora como se quisesse correr e levar embora Wang Ping, que estava se aproximando do fim. Wang Ping disse suavemente, depois que eu morrer, queime essas estátuas. Ele olhou para a última estátua em sua mão. Este era um produto semi-acabado e ele iria concluí-lo. Havia uma enorme prateleira de madeira na lateral da sala. Havia mais de 100 estátuas colocadas nele, e cada uma delas era de Wang Lin. Algumas das estátuas tinham uma estátua de uma criança pequena ao lado delas. A criança tinha um sorriso satisfeito enquanto segurava a mão do pai, transmitindo uma sensação de apego. Wang Ping olhou para a escultura em sua mão e sussurrou baixinho, pai, eu te perdoei há muito tempo. Um raio brilhante de trovão fechou o planeta nesta noite escura de inverno. A atmosfera do planeta se desintegrou instantaneamente quando o raio desceu e ecoou pelo planeta Han. Nesse momento, cada floco de neve tremeu como se estivesse congelado no ar. Até mesmo o vento frio furioso entrou em colapso neste momento. Nesse momento, todos os cultos do planeta Han notaram essa aura poderosa, e o poder do trovão explodiu em seus ouvidos. O ancestral da família Sun, Sun Shi, cultivou a portas fechadas por muitos anos, mas neste momento seus olhos brilharam. Em um piscar de olhos, ele chegou ao céu e olhou para cima. Sua expressão mudou imediatamente. Que poderosa energia espiritual celestial e trovão! Sun Shi respirou fundo e suas pupilas encolheram. Atrás dele, os cultivadores do estágio final da transformação da alma surgiram por um. Havia um total de 8 pessoas. Sun Qiming se destacou e disse,
ancestral, parece que a pessoa veio com más intenções. As famílias Hanzal também apareceram. No entanto, eles não eram tão fortes quanto a família Sun. Afinal, a maioria de seus especialistas já havia partido há muito tempo. Vasta cidade das águas, pátio da mansão Wang. Wang Lin largou a jarra de vinho e ergueu os olhos ligeiramente. Não havia cor em seus olhos, fazendo com que parecesse um homem realmente velho, e eles estavam muito nublados. Ele apenas deu uma olhada antes de abaixar a cabeça e beber um gole de vinho. Uma enorme besta coberta por raios moveu-se pelo céu. 2 correntes de ar quente fluíam de suas narinas, fazendo-a parecer extremamente feroz, e havia um homem de meia idade sentado em suas costas. Ele era o taoísta do trovão do templo celestial do trovão. Seus olhos eram como relâmpagos enquanto ele olhava friamente para a terra. Seu sentido divino instantaneamente varreu o planeta sem nenhum cuidado. Vajrater-City também foi incluída. No entanto, por alguma razão, quando seu sentido divino se espalhou, ele não parou em Wang Lin. À medida que o seu sentido divino se espalhava, todos os cultivadores do planeta Han estremeciam. Junto com os cultivadores, todos os monstros também tremeram sob este sentido divino como se estivessem enfrentando o poder dos céus. Até os mortais sentiam o mesmo, mas não sabiam o motivo. Eles apenas sentiram frio seguido por um choque em suas mentes antes de todos desmaiarem. Neste momento, o planeta inteiro ficou em silêncio como nunca antes. Pouco depois, Thunder Daoist retirou seu sentido divino e franziu a testa. Ele procurou em todo o planeta e não encontrou ninguém que atendesse aos requisitos. Quando ele retirou seu sentido divino, a neve começou a cair mais uma vez e o vento frio se moveu novamente. Já faz muito tempo, talvez ele já tenha partido. Essa pessoa com certeza tem sorte. Thunder Daoist se virou para sair, mas seus olhos se estreitaram de repente. Seu sentido divino se moveu como um relâmpago e travou em uma pequena vila nas montanhas do planeta Han. Quando o sentido divino passou, King Yi imediatamente ficou pálido e seu corpo estremeceu. A energia espiritual dentro de seu corpo também entrou em colapso e demorou muito para se recuperar. Wang Ping ficou surpreso. Ele ergueu a cabeça para olhar para King Yi e perguntou suavemente: King, o que há de errado? Assim que King Yi estava prestes a falar, sua expressão mudou imediatamente e ela tossiu com a boca cheia de sangue. Uma poderosa sensação divina afastou a neve o vento e desceu diretamente aqui. Essa sensação divina era tão poderosa que fez toda a terra tremer. A espessa camada de neve no chão foi subitamente sacudida e lançada no ar. Fora da sala, a neve e o vento que acabavam de se mover desabaram mais uma vez. Parecia que a residência de Wang Ping estava isolada do mundo. Lá fora, a neve caiu e o vento soprou, mas tudo estava completamente parado, perto da casa. Era como se todo o vento e neve ao redor de sua casa tivessem sido esmagados. A alma de origem recém-formada de King Yi imediatamente lutou para liberar energia espiritual. Isso permitiu que ela desse um passo diante desse poderoso sentido divino, e ela se postou diante de Wang Ping. Sua aparência era velha, mas seus olhos revelavam uma luta inflexível. Interesting. Você não desmaiou. A voz fria ecoou pela sala. No momento em que a voz apareceu, a porta foi repentinamente aberta e um homem de meia idade entrou. No momento em que ele entrou, o rosto de King Yi ficou mortalmente pálido. Ela podia sentir uma aura inimaginável vindo da outra parte. Essa aura era muito forte, era como a força dos céus e era impossível resistir. Antes dele, King Yi se sentia como se ela fosse apenas uma formiga, como se com apenas um pensamento, essa pessoa pudesse matar inúmeras pessoas como ela. Ela morreria sem um túmulo e nunca poderia renascer. O que realmente fez suas pupilas encolherem foi que havia flashes de relâmpagos vindos dele. O raio que se moveu ao redor de seu corpo fez parecer um trovão celestial. Ele pareceu entrar casualmente na sala, mas a sala inteira começou a estalar. O relâmpago percorreu as paredes e fez com que toda a casa se tornasse uma gaiola. Se alguém olhasse de fora, veria claramente que a casa de Wang Ping foi cercada por um raio. A besta do trovão estava deitada preguiçosamente no céu, e seus olhos estavam cheios de desdém. Era como se nada no mundo merecesse a menor atenção. Isso porque era uma besta do trovão. A besta sagrada do antigo reino celeste do trovão. Embora sua linhagem não fosse muito pura e houvesse uma lacuna muito grande entre seus ancestrais, seu orgulho vinha de seus ossos.
Wang Ping largou a escultura em madeira e ficou ao lado de Qing Yi. Ele olhou para o homem de meia-idade e perguntou calmamente, quem é você? O atual Wang Ping não era como um mortal. A calma em seus olhos não era falsa. Ele estava, realmente calmo. Ele estava diante de Qing Yi como um homem que estava segurando o mundo. Tudo isso foi devido a seu pai, Wang Lin. 19 anos de vida ordinária, 8 anos de viagens e mais de 30 anos sendo um governante supremo entre os mortais lhe permitiram ter um coração que não teme os céus. Ele não tinha medo do colapso do céu, muito menos deste cultivador. Qing Yi encarou os olhos de Wang Ping. Nesse momento, a figura dele estava para sempre gravada em sua mente. A ternura nos olhos de Qing Yi ficou ainda mais forte. Ela dispersou seu cultivo, ficou ao lado de seu marido e calmamente olhou para o homem de meia-idade. O homem de meia-idade olhou significativamente para Wang Ping, e seus olhos revelaram uma luz estranha. Este olhar parecia ser capaz de ver através de Wang Ping. A razão pela qual seu sentido divino desceu aqui foi porque todos os mortais desmaiaram quando seu sentido divino passou. Era dele porque seu cultivo era muito forte e continha uma pitada de trovão, que fez o seu sentido divino sentir o poder dos seus para os mortais. No entanto, apenas este mortal antes dele não desmaiou, e parecia que este mortal nem mesmo percebeu que seu sentido divino havia passado. Foi por isso que despertou seu interesse e seu sentido divino se fixou neste lugar. Ele disse lentamente, interessante. Não admira que você não desmaiou. Foi assim. Nesse exato momento, a mulher de meia-idade entrou na sala, na distante Vastmater City. Wang Lin estava originalmente sentado em uma cadeira segurando uma jarra de vinho quando de repente se levantou. A jarra de vinho em sua mão direita se estilhaçou e até mesmo o vinho dentro dela se desintegrou completamente. Quando Wang Lin ergueu a cabeça, os olhos que não mostravam nenhuma cor há 70 anos mostraram uma frieza que nunca havia aparecido antes. Isso foi ainda mais assustador do que o tempo no restaurante. A diferença era o céu e a terra e simplesmente não podia ser comparada a D1. Referindo-se a quando Wang Ping foi ameaçado, dentro do restaurante quando eles entraram na cidade pela primeira vez.